Estão me escutando normal, pessoal? Mandei uma mensagem aí se vocês estiverem me escutando bem. Bom, pessoal, vamos lá, né? Na aula de hoje, então, vou compartilhar aqui a tela. Então, a gente vai dar continuidade aí ao nosso curso sobre o que eu estou chamando aí de direito dos desastres, né? A gente começou a falar um pouquinho na aula passada sobre os conceitos básicos, né, do que é uma barragem, como que elas funcionam. A gente falou um pouco sobre a lei estadual aí do Sistema Estadual de Controle de Barragens, né? E hoje a gente vai dar continuidade para algumas coisas um pouco mais concretas, né? Então, o que eu pensei em abordar aqui primeiro é falar sobre o licenciamento ambiental de barragens, como que uma barragem pode ser licenciada aqui no âmbito do estado de Minas Gerais, e analisar alguns casos concretos, em especial aí o caso aí da barragem de Fundão, da Samarco, em Mariana. Primeiro, gente, eu queria falar um pouquinho sobre como que funciona aí o procedimento de licenciamento, tá bom? Todo mundo ouvindo bem, ótimo. Então, o procedimento de licenciamento... calma aí. Eu trouxe um exemplo aqui do que a gente chama do CIAM, né? O CIAM, gente, é o Sistema Integrado de Informação Ambiental. Então, não sei se vocês já tiveram aula de direito ambiental, né? Se vocês sabem o que é o licenciamento ambiental. Mas aí eu trouxe um exemplo, né? Do que é um processo de licenciamento antes da gente começar a abordar ele, né? Então, eu entrei nesse sistema, né? Que é um sistema do Estado, né? Que é da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Sustentável, da SEMAD. Esse sistema se chama CIAM. Nesse sistema, a gente consegue acessar todos os processos administrativos de licenciamento ambiental do Estado de Minas Gerais. Então, eu entrei lá. Lembra que na aula passada eu tinha falado desse projeto aqui da Anglo-América, em Conceição do Mato Dentro, que é justamente o processo de ampliação, onde está tendo todo esse debate se ela pode fazer o alteamento de barragens quando tem uma comunidade na zona de autossalvamento ou não, né? Aí eu fui, beleza, vou mostrar para eles, então, esse processo. Eu entrei aqui, aí você pode pesquisar tanto pelo número do processo administrativo, né, de licenciamento, quanto pelo CNPJ, né? Então, se, por exemplo, pesquisar Anglo-América, ou se não colocar o CNPJ da Anglo-América, você acha esse procedimento facinho. Aí eu entrei lá, né? Então, aí, quando a gente digita, por exemplo, o CNPJ da Anglo-América, né, a gente vê aqui, não, na verdade, isso aqui eu pesquisei pelo processo, né, especificamente. Eu fui lá, eu já sei o número do processo da mina do Sapo, que é esse 00472-2007, da Anglo-América. Aí eu pesquisei lá, então vejam só, a quantidade de processos de licenciamento que tem só nesse projeto aqui, né, de ampliação da mina do Sapo. Então, questões de outorga de água, licença prévia, licença de instalação, licença de operação. Olha só esses números aqui que talvez seja difícil de compreender, né? LI, LP mais ali, LAT, né? O que é LAT? A gente vai ver tudo isso hoje, né? LAT, né, é licença ambiental trifásica, né? É autorização ambiental de funcionamento, né? Que era um tipo de autorização ambiental que existia antigamente, já foi revogada. A gente vai falar sobre ela aqui também, né? A LAC, né? Que é a licença ambiental concomitante, né? E tem a licença ambiental concomitante número 2, número 1. Tudo isso daqui a gente vai ver na aula de hoje, né? Vocês vão olhar isso daqui, né? Vocês vão entrar nesse sistema e, preferencialmente, depois da aula de hoje, se tudo der certo, vocês vão conseguir entender tudo isso que está aqui. E aí, você pode clicar, né? Eu, por exemplo, cliquei lá na licença de operação, que é justamente aquela que a gente debateu na aula passada, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês, só para a gente lembrar, né? Lembra que a gente falou sobre esse caso, né? Que teve esse caso da nota jurídica da Advocacia Geral do Estado, né? Onde a Advocacia Geral do Estado fez o entendimento de que poderia ser concedido, né, uma licença para o alteamento dessa barragem, né? Isso foi em dezembro do ano passado, lembra? Teve uma votação do Copan. Hoje a gente vai ver o que é isso. O que é o Copan, né? Que é o Conselho de Política Ambiental de Minas Gerais. A gente vai ver o que foi ele, por que o Copan é o órgão que vai aprovar essa licença, como ocorreu aí em dezembro, né? Então, eu pesquisei esse processo que a gente comentou na aula passada justamente para vocês verem. Aí, quando eu clico lá em licença, né, de operação, tá aqui, né? A licença número 16 aqui, né, barragem de contenção, resíduos ou rejeitos de mineração. Foi pedido em 15 de março, concedido em 20 de dezembro. Licença concedida. Aquilo que justamente que a gente falou. Prazo de validade, 10 anos. E aí, quando você clica,
específico, né, que você vai vir para a lista onde todos os documentos aqui. Né, e aqui nesses documentos, né, por exemplo, a gente vê aqui, olha só, tá vendo aqui, AGE, documento do processo AGE, é justamente esse parecer aqui que a gente citou, que é o parecer dessa nota jurídica 5.373 da AGE, que fala, entendendo de que pode ser concedida licença de operação para essa barragem, mesmo após a lei Mar de Lama Nunca Mais. Então aqui, gente, é só um exemplo de um sistema, né, que para vocês, quem não tem conhecimento disso, quem nunca mexeu com esse tipo de questão, pode ser um pouco estranho, né, todos esses conceitos, né, esses órgãos, né, o que cada órgão faz, os diversos tipos de licença, né, mas é tudo isso que a gente vai abordar na aula de hoje, né, então, né, em breve vocês vão saber mexer nesse sistema e poder consultar esse processo de licenciamento, por exemplo. Então, eu trouxe aqui só como exemplo para vocês poderem ver, né, como que funciona aí o processo administrativo de licença, né? Então, gente, antes de eu falar um pouquinho sobre as licenças ambientais, eu vou falar um pouco sobre as etapas do empreendimento minerário, né? Alguém quer fazer algum comentário? Alguém tem alguma dúvida? Né? Bom dia, Camila. Vamos lá. Se ninguém tiver dúvida, então, eu vou para as etapas, né, desse empreendimento minerário. Então, a gente tem que saber um pouquinho sobre como que funciona cada uma das etapas, para a gente poder falar sobre o licenciamento delas. Então, se você pega, por exemplo, o Código de Minas, né, que é a nossa lei aí que determina a questão de toda a questão de exploração minerária no Brasil, isso daqui está bem disposto lá de maneira bem didática, inclusive, né, as etapas do empreendimento minerário. Então, vai ter a primeira questão da pesquisa mineral, segundo, a implementação da mina, a operação da mina e o fechamento de mina. Né? Então, aqui a gente vai, inclusive, ver as licenças. Né? Todas essas etapas precisam de licenças ou de autorizações. Né? Então, algumas precisam de licença, outras precisam de autorização. Então, por exemplo, a pesquisa mineral, ela precisa de uma autorização. Né? E aí depois vai ter, por exemplo, a concessão de lavra pela Agência Nacional de Mineração, né? E depois inicia-se o processo de licenciamento. Né? Então, primeiro começa com licenciamento prévio, né? A gente vai abordar tudo isso hoje, tá, pessoal? E com licenciamento prévio é autorizado, então, a implantação da mina. É aqui que é construída a barragem. Né? Então, o primeiro elemento importante para a gente, né, essa parte de implantação da mina no Código de Minas, vai trazer para a gente, né, essa fase aí da construção da barragem. Posteriormente, né, é regulamentada, então, a questão da operação da mina. Né? E aqui também é necessária uma licença, né? Então, se aqui para a implantação é necessária a licença prévia e a licença de instalação, né, a gente vai ver que para a operação é necessário também de uma outra licença, que a gente vai chamar de licença de operação. Né? Esses nomes a gente vai ver mais para frente, tá, pessoal? Se vocês ainda não aprenderam eles, não se preocupe, que a gente vai abordar cada uma dessas licenças. Estou só citando aqui as fases, né? Então, também precisa de outra licença para a operação. E aqui dentro da operação é importante porque ao longo da operação da mina, muitas vezes é necessário fazer o que a gente chama de alteamento de barragem. Quando a barragem se esgota, né, ela precisa ser alteada. Né? Lembra que a gente viu isso, voltar aqui na aula passada, né? Então aqui os rejeitos, né, construída aqui, então a gente quem tem a licença de instalação. Instala-se a barragem é construída. Mas ao longo da operação, diversos alteamentos são feitos, né? Cada um desses alteamentos precisa também de uma licença própria. É por isso, né, que esse projeto de ampliação da barragem daqui de Conceição do Mato Dentro, esse alteamento aqui da barragem de rejeitos em amarelo, ele precisa ser licenciado, né? Então essa licença que eu trouxe para vocês é justamente uma das licenças, né, para poder fazer o alteamento da barragem de rejeitos, né? Então, mesmo após a concessão da licença de operação, cada vez que for necessário um alteamento de barragem, é necessário um licenciamento específico para isso. E por fim, né, a última etapa é o que a gente chama de fechamento de mina, né, onde a gente vai ter também um impacto disso para as barragens, né, porque é com o fechamento de mina que a gente vai ter que ter o plano aí de descaracterização ou de descomissionamento das barragens também, né. Então, vejam que a questão das barragens, elas vão perpassar aí esses principais etapas aqui, exceto da pesquisa mineral, né. Uma coisa importante, né? Esse procedimento, essas etapas, né, e todas essas licenças e autorizações, né, elas são feitas mediante uma competência compartilhada entre a Agência Nacional de Mineração e o órgão licenciador. Então, aqui a gente tem uma autarquia especial, né, que é essa Agência Nacional de Mineração, que é o antigo DNPM, né,
O DNPM era um órgão do Ministério de Minas e Energia, do governo federal, é transformado, então, agora numa autarquia. Né? A Agência Nacional de Mineração é uma agência reguladora. Como a gente viu, né, isso vem de onde? Né? Isso vem da Lei Federal, né, 12.334, que determina a competência da ANM para fiscalizar barragens. Né? E além de uma série de outras competências aí, também relativas à mineração. Né? Então, essa competência vem de lei federal, né? E a gente tem aí, inclusive, portarias da ANM, né, antiga da NPM, sobre fiscalização de barragens. Né? Então, né, esse órgão, que era um órgão do Ministério de Minas e Energia, atualmente uma agência regulatória, ele vai cuidar de questões envolvendo mineração e barragem em geral, mas, paralelamente a isso, a gente tem o licenciamento ambiental. Então, em outras palavras, o licenciamento ambiental não se confunde com as autorizações necessárias da Agência Nacional de Mineração. E aqui a gente tem um exemplo, né, um quadro que explica isso direitinho. Né? Então, vamos dar uma olhada. Né? Então, como a gente viu, primeira fase, pesquisa mineral. Então, aqui, pesquisa. Tá vendo? O que a gente precisa fazer? Prospecção. Né? Você faz um requerimento de pesquisa mineral. Quem autoriza esse requerimento? A ANM, a Agência Nacional de Mineração. Né? Concede o que a gente chama de alvará de pesquisa. Né? E a empresa realiza a pesquisa mineral, né? Vai realizar estudos, né? Aí depois ela tem que fazer o quê? Pedir, né, uma licença de operação, né, para a pesquisa. Né? Aí, olha só, não vem para a ANM, vem para o órgão ambiental. Né? Por quê? Porque muitas pesquisas minerais elas causam impactos ambientais. Né? Quando você vai fazer buracos de mineração para pesquisa, isso pode causar impactos ambientais devido à supressão da vegetação. A empresa realiza a pesquisa, né, produz um relatório final da sua pesquisa. Esse relatório tem que ser aprovado pela Agência Nacional de Mineração. Né, e aí ela elabora o plano de aproveitamento econômico da mina. Tudo isso antes de começar o licenciamento, tá, pessoal? Né? E esse plano de aproveitamento econômico, né, mostra justamente se ela tem capacidade econômica ou não para poder fazer essa exploração que ela quer fazer. Né? Quem tem que aprovar isso é a Agência Nacional de Mineração. Né? E aí sim, ela vai fazer um estudo de impacto ambiental, né, o relatório de impacto ao meio ambiente, né, para poder requerer uma licença prévia. Aqui, né, tá vendo aqui? Aqui que começa o processo de licenciamento. Teve o processo de licenciamento também da pesquisa, né, mas aqui é de fato onde vai ter o processo de licenciamento que vai poder eventualmente envolver uma barragem. Né? Então, aqui nesse estudo de impacto ambiental, vejam só, que ocorre depois da pesquisa que ela fez, ela precisa, então, né, dizer nesse estudo de impacto ambiental como que ela vai fazer o aproveitamento econômico, né, e, inclusive, se vai ter ou não barragem na mineração. Né? E aí, sim, pode ser concedida, então, a licença prévia. Né? Ela tem que elaborar o plano de controle ambiental, requerer licença de instalação, né, e fazer o que a gente chama de outorga de concessão de lavra. Né? Então, vejam só, o órgão ambiental cuida das licenças, né? Olha, licença, autorização para supressão vegetal, licença prévia, licença de pesquisa, licença de instalação, né? Tudo isso é o órgão ambiental competente. Né? E aí a gente vai ver por de qual órgão que eu estou falando aqui. Aí depende. Pode ser um órgão federal, pode ser um órgão estadual, pode ser um órgão municipal. A gente vai ver isso mais para frente. Né? Agora, e o que a Agência Nacional de Mineração faz? Um alvará de pesquisa, né? Aprova o relatório de aproveitamento econômico, né? O plano de aproveitamento econômico, aprova a outorga e a concessão da lavra, e você já sabe o que é uma lavra, né? Tudo isso é a Agência Nacional de Mineração, em paralelo ao órgão ambiental competente. Né? E depois a gente tem o quê? A fase de implantação da mina, né? Onde a barragem vai ser construída, né? E depois a fase de operação. Então, também trouxe aqui implantação, operação e, eventualmente, inclusive, né, a desativação. Né? Então, para poder implantar a mina, eu preciso de ter a concessão da licença de instalação. Né? Então, outra licença que a gente está vendo aqui é a licença de instalação. Né? E aqui, nesse caso, a Agência Nacional de Mineração já fez a principal parte do que ela deveria fazer, que é a concessão da lavra. Né? Então, a partir daqui, né, a Agência Nacional de Mineração vai só fiscalizar. Né? Ela já concedeu o que ela precisava conceder. Então, a partir daqui, a Agência Nacional de Mineração somente vai fiscalizar. Né? Fiscalizar com base no quê? Com base naquela portaria que a gente já viu. Né? Portaria, né, da Agência Nacional de Mineração, número 70.389. Né? Então, aqui que vai ter o sistema, inclusive, de monitoramento da barragem, né, que é feito pela Agência Nacional de Mineração. Mas o processo de licenciamento continua. Né? Por quê? Não basta a concessão de licença de instalação. Né?
posteriormente ela precisa conceder o que a gente chama de licença de operação. Né? E aqui, então, essa licença de operação precisa ser aprovada, né, pelo órgão ambiental, né, e, eventualmente, então, vai ter, então, a fiscalização aqui de ambos os órgãos. Né? Veja, então, que a gente vai ter, nos procedimentos de mineração e de barragens, né, a gente vai ter um procedimento em âmbito, né, dessa agência nacional reguladora, né, do governo federal, que é a Agência Nacional de Mineração, né, e, paralelamente a isso, a gente vai ter um procedimento de licenciamento por um órgão ambiental, que pode ser um órgão, né, federal, estadual ou municipal. Esse órgão ambiental, se for federal, vai ser o IBAMA, né, o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente, né, ou pode ser um órgão estadual, que no caso é a SEMAD, vejam só, é justamente esse órgão aqui, que é a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, né, do Poder Executivo Estadual, ou pode ser também o órgão municipal, né, que aí vai ser, em geral, o Conselho Estadual de Meio Ambiente. Né? A gente vai ver isso direitinho, e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente também. Mas isso é só uma visão geral, para vocês terem uma visão aí do procedimento aí do empreendimento de mineração, para a gente poder saber quais licenças devem ser concedidas em cada fase. Né? Então, gente, olha só, eu quero falar um pouquinho sobre algumas fases desse pré-licenciamento. Né? Então, apesar da gente falar hoje sobre o licenciamento de barragens, né, eu queria falar um pouquinho sobre o que ocorre antes, né, da barragem ser construída. Né? Por quê? Eu acho que é importante nós que somos advogados, né, saber disso, inclusive até para poder questionar empreendimentos minerários que vão ter barragens antes mesmo deles serem implantados. Né? Então, como a gente disse, a primeira fase antes de conceder o licenciamento, né, o que a gente chama de pesquisa mineral, né, também chamada de prospecção mineral. E aí eu trouxe a definição da pesquisa mineral lá no Código de Minas, né, que está aqui, né? Entende-se por pesquisa mineral a execução dos trabalhos necessários à definição da jazida e sua avaliação e a determinação da execuibilidade do seu aproveitamento econômico. Né? Então, justamente essa primeira fase aqui, onde vai ter, então, essa prospecção. Por que a gente precisa entender a prospecção, né? Já que é só uma atividade de pesquisa, né? Porque a prospecção, né, apesar dela ser uma atividade de pesquisa, muitas vezes ela gera impactos graves aí para o meio ambiente. Né? Então, eu trouxe aqui exemplos, né? Para poder fazer uma pesquisa mineral, são necessárias sondas, né? Que muitas vezes fazem buracos, né? Dentro do meio ambiente, dentro de florestas, de lugares onde tem vegetação nativa, e muitas vezes essa vegetação precisa ser suprimida. Né? E por quê? Veja só, como é que você traz uma máquina dessa, né, para um ambiente natural, para você poder fazer a prospecção? Às vezes, só para poder fazer a pesquisa, você já tem que fazer, por exemplo, a abertura de estradas. Né? E além da abertura de estradas, você precisa, então, suprimir vegetação nativa para poder fazer essa pesquisa. Você precisa instalar, olha só, tá vendo essa casinha aqui? Você precisa instalar alojamento para os trabalhadores. Então, veja que não é só uma pesquisa, não é só uma atividade intelectual, né? É, de fato, algo que pode gerar impactos ambientais locais. Né? Então, muitas vezes, inclusive, a própria pesquisa vai precisar de um licenciamento. Eu, por exemplo, que gostava muito de fazer trilha, lá, por exemplo, no Parque Estadual do Rola Moça, gostava muito de caminhar por lá, é um lugar muito perigoso de fazer trilha, porque existem diversos buracos de mineração que foram feitos por pesquisas minerais, né, antes da criação do parque. Né? Então, se você não conhece o território local, não está andando com alguém que conhece, pode ser que você caia num buraco. Né? Eu conheço pessoas que já caíram em buracos de prospecção, porque não conheciam o território local. Né? Então, vejam que, inclusive, essas pesquisas vão ter um impacto futuro para a atividade de turismo, né? Porque é feito esses buracos, e muitas vezes a vegetação depois tampa os buracos, né? E pessoas que fazem trilha, pessoas que fazem passeios no meio ambiente, elas podem, inclusive, sofrer acidentes com esses impactos aqui, dessas pesquisas minerais. Né? Os buracos nunca foram fechados, eles estão lá expostos, né? A céu aberto. Né? Então, para poder fazer essa pesquisa, como a gente viu, a Agência Nacional de Mineração vai expedir um alvará, né? Um alvará de autorização de pesquisa. Né? Aí o Código Minerário estabelece, né? O Código de Minas estabelece os requisitos desse alvará, né? Que está aqui: descrição detalhada da atividade, estimativas de custos, né, e comprovação de capacidade financeira para realizar essa pesquisa, né, e precisa de ter o que a gente chama de ART, né, anotem essa sigla aqui, né, anotação de responsabilidade técnica, né,
quase todos os procedimentos de licenciamento minerário, né, inclusive de barragens, né, vão precisar dessa anotação de responsabilidade técnica, né? E aí a gente vai falar a partir de agora só ART, né? Aí, de um geólogo ou de engenheiro de minas, né? Então, eu trouxe também um exemplo de um alvará de pesquisa. Então, vejam só, um alvará da Vale SA para fazer prospecção de minério de ferro em Brumadinho, né? E vejam só como é que é esse alvará, né? Na verdade, ele é algo bem curto, né? Tem as coordenadas geodésicas, tá aqui, né? E um pouco sobre as obrigações que estão lá no próprio Código de Minas, né? E, e ele autoriza, então, né, a empresa a fazer essa prospecção. Aqui, em 2014, ainda existia o DNPM, hoje já é a Agência Nacional de Mineração. Então, um exemplo de um alvará de pesquisa, né? E aí, por que a pesquisa minerária é importante, né? Como eu disse, a pesquisa ela pode ser interventiva ou não interventiva. Por que acontece? Quando a pesquisa minerária vai fazer só, por exemplo, uma pesquisa aérea, por exemplo, pode ser feito por uma variação aérea, né, por aviões, ou pode ser feito por drones, né? É o que a gente chama de pesquisa que é não interventiva. Né? Quanto a esse tipo de pesquisa, não existe muito problema, né? Mas essas pesquisas como essas aqui, feitas por essas sondas, né? Elas são o que a gente chama de pesquisa não interventiva, interventiva. Né? Como eu disse, muitas vezes precisa de ter abertura de estradas, autorização de supressão de vegetação nativa e alojamento para trabalhadores, né? Além disso, né, muitas vezes, né, é preciso fazer uma extração de minério. Né? Então, a própria pesquisa, né, vai retirar uma quantidade, às vezes, relativamente grande de minério para poder fazer o estudo sobre esse minério. Isso é o que a gente chama de lavra experimental. Né? E quando a gente tem esse pedido de lavra experimental da empresa de mineração, né, a Agência Nacional de Mineração expede o que a gente chama de guia de utilização. Essa guia de utilização tem os limites máximos de extração de minério. Né? Então, veja que a própria pesquisa ela tem uma série de requisitos, ela não pode ser feita de qualquer forma. Né? Então, por exemplo, essa supressão de vegetação nativa precisa de uma autorização específica, né? Conforme as regras aí do IEF, né? Do Instituto Estadual de Florestas, por exemplo, aqui de Minas Gerais. Né? Então, das outras resoluções da SEMAD, né? E muitas vezes, gente, um empreendimento de pesquisa minerária, ele pode ser barrado aqui na fase da pesquisa. Né? Então, digamos, você é advogado de uma associação de proteção do meio ambiente. Né? E essa associação está vendo uma empresa de mineração que vai abrir uma barragem perto de uma comunidade. Né? Digamos que essa mineração está em fase ainda de pesquisa, não fez nenhum pedido de lavra. Né? É possível fazer alguma coisa em relação a isso? Sim. Né? Digamos que essa associação descubra, né, que essa mineração, né, fez então essa pesquisa sem uma autorização de supressão de vegetação nativa. Né? Mas aí vocês devem pensar, uma mineradora não vai fazer isso, né? Uma pesquisa sem essa autorização. Né? Na verdade, existem muitos casos onde isso foi feito, sim. O que acontece? Eu já vi muitos casos onde as mineradoras elas fazem, né? Elas têm uma autorização de supressão de vegetação nativa, né? Então, por exemplo, elas podem suprimir a vegetação aqui. Mas aí, no meio da atividade, né, ela vai e começa a fazer uma supressão aqui, porque ela quer também verificar se ali também tem algum minério de qualidade, né? E aí ela não pede autorização para outra área. Né? Eu já vi muitos casos de extensão dessa área de supressão de vegetação feita sem autorização. Né? E muitas vezes os fiscais nem sabem disso. Né? Por quê? Às vezes a polícia militar, a polícia ambiental vai lá, fala, você tem autorização para fazer isso aqui? Ela vai e mostra, tem, tá aqui, olha só. Aí tá lá uma série de coordenadas geodésicas. Vocês acham que o policial vai saber, né, se isso aqui está adequado ou não? Ele só vai falar, não, ok, então, beleza. Né? Então, existem muitos casos de denúncias, inclusive de aplicação de multa, né, na própria fase de pesquisa, onde se percebe que as empresas mineradoras fizeram pesquisas fora de sua área de atuação. Até ia trazer umas notícias, mas eu resolvi não trazer, não. Mas saibam que isso existe, né? Então, olha só, isso pode constituir crime, né? Ou seja, explorar, fazer a lavra acima dos limites da área de utilização da ANM, né? Fazer supressão de vegetação sem autorização específica, né? Ou se não fazer em área diversa daquela que foi solicitada. Tudo isso, se descoberto, pode embargar um empreendimento antes mesmo dele começar o pedido de licenciamento. Né? E aqui eu trouxe aqui, né, existe uma série de multas ambientais que podem ser aplicadas, né, até de R$50 mil por hectare, né, onde é feita essa supressão sem autorização, né, podendo constituir, inclusive, crimes ambientais. Então, o que eu posso fazer se eu descubro que tem uma mineradora fazendo isso
né, sem as autorizações necessárias da pesquisa, né? Eu posso fazer representações ao Ministério Público Federal, ao Ministério Público Estadual, aos órgãos licenciadores, né, IBAMA, SEMAD, polícia, ou aos órgãos de fiscalização, como a própria Polícia Militar, né? Se eu estiver atuando representando, por exemplo, uma associação civil, né, como eu trabalho, por exemplo, no Instituto Guaicuí, a gente pode, inclusive, ajuizar uma ação civil pública, né? A Lei de Ação Civil Pública permite que associações constituídas há mais de um ano ajuizem ações civis públicas, né? Então, digamos que existe um empreendimento de mineração com atividades, né, com previsão de construção de uma barragem, né? Então, talvez eu consiga atuar em relação a esse empreendimento antes mesmo dele começar, sabendo quais são os requisitos de uma pesquisa minerária, né? Então, daí a importância também de a gente conhecer, né, os requisitos dessa pesquisa. Existe outra questão, né, antes mesmo de se iniciar o licenciamento, né, o que a gente chama de certidão de conformidade municipal. Né? Ou seja, o fundamento legal disso está nessa resolução do CONAMA, do Conselho Nacional do Meio Ambiente, e nesse decreto estadual daqui de Minas Gerais. Né? Então, basicamente, diz o seguinte, né? Antes mesmo de eu iniciar o licenciamento, né, antes mesmo de eu chegar aqui nessa fase, né, do estudo de impacto ambiental e do licenciamento ambiental, é preciso que o município, né, no qual o empreendimento vai atuar, emita o que a gente chama de certidão ou de declaração de conformidade municipal. Essa declaração ou certidão de conformidade municipal é basicamente uma declaração de que o empreendimento, né, atende às leis municipais. Mesmo se a competência para licenciamento for, por exemplo, do Estado de Minas Gerais, né? Como, por exemplo, esse licenciamento aqui, né? Que é de concessão do Mato Dentro. A competência para fazer esse licenciamento é do Estado de Minas Gerais, da Secretaria Estadual de Meio Ambiente. Né? Mas o município de Conceição do Mato Dentro teve que emitir, né, uma certidão de conformidade para esse empreendimento. Então, isso daqui é outra fase que é importante a gente conhecer também, que começa antes mesmo do licenciamento, essa certidão de conformidade. Por quê? Se esse empreendimento descumprir leis municipais, eu também posso conseguir embargar esse empreendimento antes mesmo do licenciamento começar. Né? E aí tem toda uma discussão sobre o seguinte, né? O meio ambiente, o município, ele pode, né, por exemplo, não conceder uma certidão, né, devido, por exemplo, impactos ambientais que esse empreendimento cause, né? Porque o que acontecia? As mineradoras, né, antigamente, elas diziam que o município não poderia analisar questões de impacto ambiental, que somente poderiam analisar questões de impacto ambiental os órgãos que iam fazer o licenciamento ambiental. Então, por exemplo, em Conceição do Mato Dentro, né, a empresa vai dizer, olha, o município de Conceição do Mato Dentro não pode, né, na hora de emitir a certidão de conformidade, que é o pontapé inicial do processo de licenciamento, não pode analisar as questões de impacto ambiental. Por quê? Quem vai fazer isso é a SEMAD, que é a Secretaria Estadual de Meio Ambiente. Né? Então, existia esse argumento, né, de que o município somente poderia analisar questões como, por exemplo, a lei de uso e ocupação do solo, né, por exemplo, a divisão de onde pode ter indústria, onde pode ter atividade de rural, onde pode ter atividade urbana, prestação de serviços, né, ou a questão do plano diretor. Né? E agora, esse argumento já foi derrubado, né, inclusive no Supremo Tribunal Federal, trouxe aqui uma decisão. Né? E com base em quê? Com base na noção de que os municípios têm competência para legislar sobre assuntos de interesse local. Então, o município poderia, por exemplo, fazer uma lei dizendo, olha, tal região do município não pode ter atividade de mineração, né, de alto impacto ambiental, porque ali é uma região de prevalência de agricultura familiar, por exemplo, né, e aí a atividade de mineração pode ter impacto na dinâmica hídrica e pode causar falta de água, por exemplo, para a atividade de agricultura familiar. Né, alguns municípios têm essa divisão, por exemplo, né, ou se não criando áreas de conservação ambiental, né, fazendo inclusive tombamento, né, de algumas áreas, né, de relevante interesse ambiental, impedindo então atividades econômicas ali. Né, essas leis, o município que tiver dessas leis, né, que restringem, né, atividades econômicas, pode com isso negar uma certidão para um empreendimento minerário, né, e o entendimento é que sim, né, com base em quê? Na competência para legislar sobre assuntos de interesse local dos municípios, que está na Constituição, artigo 30, inciso 1, e na competência compartilhada dos municípios, né, e de todos os entes federados, no artigo 23, inciso 6, para proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. Né, foi o que foi decidido aqui nesse caso, né, que é um caso envolvendo justamente a Samarco, lá no município de Santa Bárbara.
o município de Santa Bárbara recusou a certidão de conformidade de um empreendimento minerário, né, da Samarco, alegando que violava, né, a legislação municipal, que tinha altos impactos ambientais. Né, o juiz, né, a Samarco entrou com um processo na justiça local, na comarca de Santa Bárbara, e conseguiu derrubar essa licença do município, conseguiu uma liminar para conseguir a licença de conformidade, a Samarco conseguiu, alegando que o município não pode analisar uma avaliação de impacto ambiental, dizendo que isso era de competência só do órgão licenciador. O município recorreu, e aí, quando chegou até o Supremo Tribunal Federal, essa liminar da mineradora foi derrubada. Né? E aí, a ministra Carmen Lúcia diz expressamente nesse voto aqui. Né? Ela diz que, olha só, grave lesão à ordem econômica, dano inverso, né? Ou seja, né, se o município não analisar questões de impacto ambiental local, eu posso ter um risco, né, de dano ambiental. Né? Então, essa liminar entendeu que existe um risco reverso de dano, ou seja, se a liminar fosse concedida. Né? Então, existe um risco de impacto ambiental se entendesse que o município não poderia analisar questões ambientais. Né? E com base nesse precedente aqui, gente, de 2017, né? Então, basicamente agora, né, a gente entende que os municípios podem sim fazer, né, análise de impacto ambiental. Né? Inclusive, vejam só, né, esse documento aqui do município de Conceição do Mato Dentro, né, que determina os requisitos para você poder fazer um pedido, uma certidão de conformidade para poder iniciar o procedimento ambiental. Né? Então, olha só, necessidade de caracterização do empreendimento, né? Inclusive, olha só, infraestrutura, né? Água, né? Olha só. Então, existe todos esses requisitos aqui, onde o empreendimento pode ser caracterizado, né? E aí, inclusive, os impactos ambientais desse empreendimento têm que ser especificados. Né? Inclusive, não só, né, no local, mas também ao redor aí da área. Né? Então, eu trouxe um exemplo desse termo de referência, né, para poder fazer o pedido de certidão de conformidade. Né? Por quê? Os municípios podem, então, por meio de um decreto ou de uma lei municipal, né, determinar quais são os requisitos para que essa certidão de conformidade possa ser concedida. E alguns municípios estão fazendo isso, e estão conseguindo, né, embargar empreendimentos com base, né, nessa certidão de conformidade muito antes de iniciado, né, o procedimento de licenciamento. Né? Então, eu trouxe isso para a gente saber, olha, a gente vai estudar hoje licenciamento, mas a gente tem que saber também, né, que muito antes do licenciamento começar, né, além dos requisitos de pesquisa, existem também os requisitos, né, dessa certidão, né, que, conforme o entendimento do STF, pode sim avaliar os impactos ambientais, e um empreendimento minerário pode ser interrompido, inclusive, mesmo aqui nesse início. Né? E terceiro, né, e último, né, antes da gente começar a analisar o licenciamento, e sim, né, muitos dos empreendimentos, gente, eles vão ter impactos, né, no que a gente chama de unidades de conservação. Né? As unidades de conservação são aquilo que vocês já devem saber, que é florestas nacionais, né, APAS, né, área de proteção ambiental, né, que estão lá previstos na lei de SNUC, né, que é essa lei 9.985, né, que é a lei dos sistemas, a lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Né, e essas unidades de conservação podem ser, né, estaduais, federais, municipais, né, inclusive, vocês devem conhecer algumas, né, o que eu já falei, inclusive, na aula passada, né, mostrar aqui de novo as fotos delas, né, aqui, o Parque Estadual da Serra do Curral é uma unidade de conservação, né, o Parque Estadual da Serra do Rola Moço é uma unidade de conservação, né, e aí essas unidades de conservação, né, existe uma série de restrições de empreendimentos econômicos dentro delas, mas não só dentro delas, mas também ao redor delas. Né? Isso é o que a gente chama de zona de amortecimento. Né? Então, olha só, a zona de amortecimento, né, é justamente quando existe um requisito, né, para que até 3 quilômetros ao redor da unidade de conservação, né, quando existam impactos ambientais significativos, ou até 2 quilômetros de unidade de conservação, quando existem empreendimentos que não exigem licenciamento por EIA-RIMA, né, estudo de impacto ambiental. Nesses casos, o empreendimento só pode começar, né, depois que ele tiver a anuência prévia do conselho do parque, né, dessa unidade de conservação. Então, esse conselho, que muitas vezes tem representação da sociedade civil, né, das empresas, do poder público, né, ele precisa também aprovar o empreendimento antes mesmo de iniciado o empreendimento ambiental. Né? Então, vejam só, existem diversas fases que devem ser cumpridas antes. Né? Eu trouxe aqui um exemplo. Né? Lembra que eu falei aqui do Parque Estadual da Serra do Rola Moço?
eu disse que tinha uma mineradora lá, né? Que é a MGB, né? Que ela estava querendo minerar, né, nessa mina aqui, lembra dela, que está desmoronando. E ela falou que se ela pudesse minerar nessa barragem de rejeitos aqui, ela poderia fazer, né, a estabilização dessa parte que está desmoronando. Né? Então, vejam só, isso daqui, gente, está dentro de um parque estadual, que é o Parque Estadual da Serra do Alamoço, né? Mais especificamente na zona de amortecimento. Então, vejam só, a zona de amortecimento não é 3 quilômetros, né? Quando tem impacto ambiental significativo. Aqui, com certeza, tem impacto ambiental significativo. Então, vejam aqui, esse aqui é o Parque Estadual da Serra do Alamoço. Aqui, cadê? Deixa eu ver aqui. Aqui, vocês conhecem o Poço Chefão, na saída de Belo Horizonte? Isso daqui é a BR-040. Né? Belo Horizonte está aqui, tá vendo a entrada de Belo Horizonte, BR-040. Aqui tá aquela mata da Mutuca, né, onde tem uma área de preservação da Copasa aqui, é uma unidade da Copasa. Você continua subindo na estrada 040, você chega aqui em Nova Lima. Aqui é o Jardim Canadá, não sei se vocês conhecem esse bairro. Aqui está o Posto Chefão. E aqui você continua no Jardim Canadá seguindo reto, você vai entrar no parque. Se você continuar seguindo nessa estradinha do parque aqui, você chega, né, aqui nesse Embrumadinho. Aqui é Casa Branca, Embrumadinho. Aqui é Iberité, aqui é Belo Horizonte, aqui é o Barreiro, em Belo Horizonte. Então vejam que esse parque aqui, ele é meio recortado, né? Por quê? Porque existia toda uma área como é que fala? De consolidação prévia, né? De moradias ou de empreendimentos econômicos. Então aqui tinha um Jardim Canadá, aí o parque teve que ser cortado aqui, tá vendo? Olha só, o parque continua aqui, mas aqui foi cortado por causa desse bairro aqui de Nova Lima. E aqui, tá vendo em vermelho? Tá a mineradora. Então já existia uma mineradora aqui, então o parque teve também que ser cortado aqui, na mineradora, né, e teve que ser cortado aqui também em Casa Branca. Então veja que o parque está meio recortado, justamente porque já existe uma consolidação prévia. Aqui também tem um bairro, tá? Um bairro aqui de Belo Horizonte, que foi feito aqui dentro do parque, porque esse bairro também já existia uma ocupação aqui prévia também. Agora veja então que a mineração, ela está fora do parque, mas ela está dentro da zona de amortecimento, que são esses 3 quilômetros, né? Pode ter atividade mineradora aqui, na zona de amortecimento? A princípio pode, né? Mas precisa de ter aprovação do parque, né? Da unidade de conservação do Parque Estadual da Serra do Alamoço. E é o que a MGB fez, né? Ela fez um pedido, então, né, de licenciamento ambiental, né? E o conselho do parque, né, de maneira até impressionante, né, concedeu essa exploração de minas aqui, na zona de amortecimento do parque. Uma coisa que a gente vê muito, gente, é que esses conselhos da unidade de conservação, eles são muitas vezes cooptados pelas empresas, né? Por quê? Muitas vezes, né, os órgãos governamentais estão a favor do empreendimento, os representantes das empresas nas unidades de conservação também são a favor do empreendimento, e as ONGs, né, o Ministério Público ou a sociedade civil, muitas vezes tem uma representação minoritária nessas unidades de conservação, e é muito difícil, né, a sociedade civil conseguir impedir, né, esses empreendimentos. Então, as mineradoras, principalmente as grandes mineradoras como a Vale, por exemplo, elas já ocuparam esses conselhos dos parques e das unidades de conservação. Então, não é tão impressionante assim, né, que esse conselho tenha aprovado. Né? Então, por que a MGB não está minerando? Eu trouxe aqui uma foto mais próxima, né? Lembra que eu falei, olha só, é do lado da estrada. Aqui não dá para ver, né, porque ela está meio escondida, mas quando você chega aqui, tá vendo? A estrada está aqui. Está aqui em cima a estrada, tá vendo? Né? A mineração está logo embaixo da estrada. Então, a estrada está passando aqui em cima. Né? Então, por que o Conselho do Parque aprovou isso? Né? Porque a sociedade civil tem uma representação muito baixa. Então, o que aconteceu? Essa mineração geral do Brasil, ela está, então, com processo de licenciamento aqui? Não, porque a ONG no qual eu trabalho, que é o Instituto Goicuí, entrou com uma ação civil pública e conseguiu embargar esse empreendimento, a despeito do parque ter aprovado. Né? Então, para vocês verem também, essa terceira questão que eu estou trazendo aqui, a anuência prévia da unidade de conservação, também é uma questão importante, né, para a gente poder analisar. Então, essas 3 fases, né, como eu disse, são fases prévias ao licenciamento. Né? Então, a gente tem a pesquisa mineral, a gente tem, né, a certidão de conformidade municipal e a gente tem, né, a anuência prévia de unidade de conservação quando existe atividade em zona de amortecimento. Agora, muitas vezes a gente consegue embargar, como a gente conseguiu aqui no caso da MGB, esse empreendimento antes mesmo do licenciamento começar, né, porque descumpriu algum requisito
dessas fases prévias, tá? E essa questão da certidão de conformidade, eu não trouxe aqui, deveria ter trazido. Tem um caso bastante interessante, né, da mineração Herculano, né, no Cerro, né, onde a Federação Quilombola conseguiu também embargar o empreendimento. Por quê? Porque nessa análise da certidão de conformidade municipal pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente, não foi consultada previamente a comunidade quilombola, né? Existe o direito de consulta prévia com base em tratados internacionais, como, por exemplo, a Convenção 69 da OIT. Né? Então, veja como é que também os requisitos, né, dessa certidão de conformidade não sendo obedecidos também podem abrir margem para você questionar judicialmente esse empreendimento muito, muito antes dele ser autorizado. Né? Então, alguma pergunta, gente? Eu falei bastante coisa, né? Então, antes da gente começar com o procedimento de licenciamento ambiental propriamente dito, né, se vocês tiverem alguma pergunta, querem esclarecer alguma questão, alguma curiosidade, né? Se não, fiquei sem áudio. Eu fiquei falando sozinho, então, gente. Pergunta, então, da Ana Carolina, gente. Professor, esse embargo tem relação com o projeto de lei 1822 de 2020, que pretende alterar os limites do monumento da Serra da Moeda e ainda entrar nessas áreas de amortização? Então, eu estou sabendo por alto, tá, Ana Carolina? Eu só li notícias sobre esse projeto de lei, mas, pelo que eu sei, me corrija se eu estiver errado, esse projeto de lei ele busca ampliar o que a gente chama da APA Sul, né? Da área de proteção ambiental da região sul aqui de Belo Horizonte, né, da região metropolitana, né, e que é uma unidade de conservação, né? Se você entrar lá na lei de SNUC, né, que é essa lei federal do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, está lá a APA, né? A APA é uma área de proteção ambiental que ela pode ser instituída, né? E ela tem uma série de restrições de atividades econômicas dentro dela, né? E existe esse projeto de lei, é esse mesmo, né? Se eu não estiver confundindo, você me corrige, tá, Ana Carolina? Que quer ampliar essa APA, né, para dentro da Serra da Moeda. Né? Então, de fato, tem toda uma discussão muito interessante sobre isso, gente. De fato, a constituição de APAs pode ser, né, um mecanismo para poder impedir os empreendimentos, né, dentro de unidade de conservação. Né? Só que existe um requisito, olha só. Tem toda uma discussão. Eu estava lendo disso outro dia, quando eu li esse projeto. Tem esse livro aqui, gente, né, Direito da Mineração, né, da editora De Plástico. Eu não gosto muito dos autores, não, que são os advogados defensores de mineradores, né, como, por exemplo, William Frey. Né, e aí tem um artigo bem interessante onde o autor defende, né, que as APAs, né, pode ter mineração dentro delas. Né? Então, eu entendo que não. Né? Eu vou fazer um adendo, gente, né, se puder rapidinho falar desse sistema de unidade de conservação, mas é porque as APAs, né, o que a lei das APAs fala? Primeiro, elas falam que só pode ter atividade econômica dentro da APA, né, que forem expressamente autorizadas, né, pelo plano de gestão da APA. Né? Então, vejam só, se um plano de gestão de uma APA não autoriza expressamente a mineração, né, eu entendo que essa atividade é vedada. Né, porque não pode ter uma atividade extrativa dentro de uma APA, de uma área de proteção ambiental, que não é autorizada pelo seu plano de gestão. Né? Agora, por isso que essa discussão do plano de gestão das APAs também é um embate político muito grande. Né? E tem toda essa discussão entre o Ministério Público, a mineradora, a sociedade civil, porque dependendo do que for colocado no plano de gestão da APA, pode ter ou não atividade econômica ali. Né? Então, mais importante do que o projeto de lei que cria a APA, né, é o plano de gestão da APA, né, que aí vai ter que ser feito por esse conselho dessa unidade de conservação, né, vai ter toda uma votação, um embate político, né, as mineradoras vão tentar cooptar os conselheiros, como sempre, né, a sociedade civil vai tentar resistir, né, mas se esse plano de gestão autorizar a mineração, né, a princípio na lei de SNUC, né, não existe uma restrição expressa à atividade extrativista de mineradora dentro da APA. Né? Então, o plano de gestão poderia, em tese, aprovar. Agora, e se o plano de gestão não fala nada? E eu entendo, né, que como a lei de SNUC fala que dentro da APA só pode ter atividade econômica que o plano de gestão autorizar, conforme o plano de gestão, se não autorizar expressamente a mineração,
não está autorizado. Então, eu entendo que se isso ocorrer aqui na Serra da Moeda, a mineração, então, a princípio, estaria proibida, sim. Agora, não sei, eu nem sabia que esse programa tinha sido retirado de tramitação. Eu vi que ele estava sendo discutido, mas sim, isso inclusive é um mecanismo possível, né, de tentar poder também impedir mineração em alguns territórios, tá, gente? Eu vou voltar aqui, gente, mas saiba que os advogados dos mineradores não defendem isso que eu estou falando, né? Mas então, de novo, vai ter que ter a aprovação aí do plano do conselho, né, antes de iniciar o processo de licenciamento. Eu vou dar uma corridinha aqui, porque nosso tempo passa rápido, né, gente? Já passou 45 minutos. Licenciamento ambiental, né? Mas, ó, podem fazer perguntas, tá, gente? Não se... eu reclamei do tempo, mas eu adoro a participação de vocês. Eu fico sentindo que eu não estou sozinho aqui. Mas qualquer coisa, se não der para falar tudo, a gente fala na semana que vem. Não se preocupe, podem falar e podem participar. Então, vamos entrar no licenciamento, né? Passou essas 3 etapas prévias que a gente falou, né? E aí a gente entra no licenciamento. Então, o licenciamento é o quê? Vamos voltar aqui de novo, né? Terminou a pesquisa, tem que pedir o quê? Né? Tem que fazer o estudo de impacto ambiental e pedir as licenças, né? Como vocês viram, existem algumas licenças aqui, como a licença prévia, né? A licença de instalação e a licença de operação, né? Essas 3 licenças, né, estão relacionadas com as etapas aqui, onde a barragem vai ser construída, vocês estão vendo, né? Então, vamos abordar cada uma dessas licenças especificamente, né? Então, primeiro as normas, né? Quais são as normas que vão regular esse assunto? Né? Então, primeiro, a Constituição, né, o artigo 225, né, salvo engano, é a linha 4ª, né, onde fala a necessidade de estudo de impacto ambiental. A Lei Federal, que é a Política Nacional de Meio Ambiente, 6.938, que foi regulamentado pelo Decreto Federal Executivo 99.274. Né? A Lei Complementar 140/211 vai falar sobre o compartilhamento das competências municipais, né, estaduais e da União, né, em relativos ao processo de fiscalização ambiental. Resoluções do CONAMA, né, resolução número 1, que vai falar sobre a necessidade de estudo de impacto ambiental e de relatório de impacto ao meio ambiente, né. Resolução, essa 237 é a mais importante de toda, que define o licenciamento, né. Eu coloquei aqui uma lei estadual, mas está equivocado, né, porque aqui eu estou colocando só normativas federais, mas enfim. Essas são as normas federais mais importantes sobre licenciamento. Então, o que a gente pode ver nessas normas, né? Então, primeiro, o próprio conceito de licenciamento. Então, eu trouxe aqui a Lei Complementar 140, que define, né? Licenciamento é o procedimento administrativo destinado a licenciar atividades ou empreendimentos utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores, ou capazes de qualquer forma de causar degradação ambiental. Né? Então, todas essas atividades posteriores à pesquisa, né? Então, elas vão precisar de licenciamento, né? Então, a implantação da mina precisa de licenciamento, a operação precisa de licenciamento, o fechamento precisa de licenciamento também, né? Então, todas as etapas posteriores à pesquisa. A pesquisa não é licenciamento, a pesquisa é só uma autorização de pesquisa, mas pode ser que ela envolva o licenciamento, né? Se envolver com uma pesquisa interventiva, como a gente já viu, né? Então, o licenciamento será de competência também de um único ente federado, né? Outra determinação aí da legislação federal. Somente um ente federado vai ser um ente responsável de fazer o licenciamento. Né? Qual ente que vai ser esse? Né? Se for o licenciamento federal, vai ser o IBAMA. Né? Se for o licenciamento estadual, vai ser o SISEMA, que é o Sistema Estadual de Meio Ambiente, né? Que aí pode ser mais de um órgão, pode ser a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, pode ser a SUPRAM, que é a Superintendência Regional de Meio Ambiente, pode ser a SUPRAM, o COPAM, que é o Conselho de Política Ambiental, né? A gente vai ver direitinho esses órgãos estaduais mais para frente, né? Mas no âmbito do Estado, né, todos os órgãos estão ligados aí ao Executivo Estadual, que é esse Sistema Estadual de Meio Ambiente, né? O IBAMA, não sei se você sabe, né? Foi separado lá do Instituto Chico Mendes, que é o instituto que cuida aí das unidades de conservação. O IBAMA, então, ficou responsável pelo licenciamento. E aí o IBAMA, né, vai ser responsável só pelas atividades que vão ser classificadas como de alto impacto, impacto significativo em âmbito nacional ou regional. Está lá no artigo 4º da resolução do CONAMA. Né? Nesse artigo 4º aí, vocês também encontram o que são atividades de impacto em âmbito nacional e regional. Por exemplo, atividades em zonas de fronteiras, né, atividades que envolvem mais de um estado. Né? Então, a princípio, gente, o licenciamento de barragem de rejeitos, né, seria estadual, né, porque não vai enquadrar nesse artigo 4º da resolução do CONAMA. Então, a gente viu lá, por exemplo, em Conceição do Mato Dentro,
né, a atividade aí da Anglo-América, que está sendo licenciado pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente. Né, mas aqui a gente pode fazer até um questionamento, né, gente? Será que, por exemplo, uma destruição, né, como foi a do Rio Doce, né, que envolveu aí mais de um estado, né, Minas Gerais, né, Espírito Santo, será que isso não é algo de impacto nacional ou regional, né? Ou seja, envolveu a destruição de um rio, né, que passava por dois estados, ou seja, de um rio federal. Né? Então, essas atividades aí de impacto, né, de alto impacto, né, talvez deveriam ser classificados como, né, federais, né? Apesar de que hoje, com o governo federal que nós temos, eu nem sei se isso é bom ou ruim, né? Mas, de qualquer maneira, né, tradicionalmente, então, as barragens de rejeitos têm sido licenciadas pelos órgãos estaduais, apesar delas, no meu entendimento, de fato, enquadrar como atividade de impacto de âmbito nacional, sim. Né, porque a destruição de um rompimento de barragens, né, a gente vê claramente nesses dois casos, né, de Mariana e de Brumadinho, são, sim, atividades de impacto nacional e regional. Né, muitas vezes envolvendo mais de um estado, né, porque envolvem rios federais, como por exemplo o Rio São Francisco, né, no caso do Paraupeba, ou até mesmo o Rio Doce também, que envolve dois estados. Né? Mas, então, por essas regras de licenciamento, a princípio o licenciamento de barragem de rejeitos é um licenciamento estadual. Né? Então, a gente vai ver direitinho quais são os órgãos estaduais que vão fazer esse licenciamento. Né? Mas antes de falar disso, eu queria falar um pouquinho sobre o que é uma licença ambiental. Né? Porque, não sei se vocês estudarem direito administrativo, né? A gente tem lá em direito administrativo os atos, a teoria dos atos administrativos, né? Então, a autorização administrativa, permissão administrativa, o licenciamento administrativo, tudo isso faz parte, né, do direito administrativo geral. Né? Será que a licença ambiental, né, faz parte dessa licença do direito administrativo? Né? Então, por exemplo, uma licença para você ter um comércio, aí, enfim. Então, nesse caso aqui, é interessante o que vai dizer o Edson Milaré. Né? Eu trouxe aqui, né, no manual de direito ambiental dele, né, também estou com ele aqui. Né? Esse livro aqui chama Direito do Ambiente, né? Esse livrinho aqui do Edson Milaré. Também um livrinho, vocês acham diversos exemplares dele na faculdade também. É um livrinho que ele vai trazer o conceito do que é uma licença, então, ambiental. Ele vai dizer, olha, a licença ambiental não é a licença lá do direito administrativo geral. Né? Por quê? Né? Porque ela é difícil de ser classificada, né? Porque a gente tem ali as classificações de permissão, autorização e de licença, né? Que divide no direito administrativo a depender se é um ato administrativo ou se é um ato vinculado. E aí, quando ele vai analisar isso, se a licença ambiental é um ato administrativo discricionário ou vinculado, ou seja, a administração pública tem a obrigação de conceder a licença, né? Basta a empresa atender aos requisitos, né? E a licença ambiental é concedida, e aí ele vai dizer que não. Né? Por quê? Olha só, ele vai dizer que quando você faz uma análise de uma licença ambiental, né, você tem que fazer uma análise que, de fato, tem um elemento discricionário. Por quê? Você tem que analisar os impactos ambientais positivos e negativos, né, mas, ao mesmo tempo, né, a empresa tem que cumprir com uma série de requisitos legais, né, e ele vai dizer, olha, a licença ambiental está meio que no meio termo entre, né, a autorização e a licença. Né, por quê? Ele não é nem tão discricionário como a autorização e nem tão vinculante como a licença. Né, ele vai dizer um ato administrativo que se afasta do modelo tradicional de licença, apesar do nome, né, e que o correto seria considerar como uma nova espécie de ato administrativo que reúne características de duas categorias tradicionais. Né? Então, a licença ambiental ela tem elementos que são vinculados, vinculantes, né? E ela tem elementos que são discricionários, né? Então, apesar do nome licença, né, não quer dizer que o poder público está vinculado a conceder essa licença ambiental. Por quê? Se durante o estudo de impacto ambiental, né, a análise desse estudo de impacto ambiental, eu percebo que esse empreendimento pode causar danos ao meio ambiente, existe margem para essa discricionariedade, né, do poder público de negar essa licença, por mais que o empreendimento cumpra com os requisitos legais. Né? Então, é o que defende, por exemplo, o Edson Milaré. Né? Não existe, né, isso não tem uma natureza vinculada, absoluta. Né? Não existe uma obrigação do poder público, né, absoluta de conceder a licença se tiver, né, impactos ambientais que sejam considerados prejudiciais para o interesse público. Né? Então, o primeiro elemento é isso, natureza jurídica da licença. Né? Ela não quer dizer, apesar de a gente usar o nome licença, que ela é um ato administrativo vinculado. Ela pode sim ser negada a depender dos impactos ambientais. Né? Aí a gente entra na resolução CONAMA 237 que a gente citou. Né? Essa resolução ela vai trazer
eu coloquei aqui essas 4 licenças, mas ela traz, na verdade, essas 3 primeiras, né? Que é a licença prévia, a licença de instalação e a licença de operação, né? Então, essas 3 licenças, vejam que elas se referem aos 3, não vou voltar não, que a gente está muito longe ali. Elas se referem aos 3 procedimentos de operação de um empreendimento, né? Então, o empreendimento vai fazer a pesquisa, né? E aí, nessa pesquisa, ele pede a licença prévia. Aí ele, depois que ele tem a licença prévia, ele faz a licença de instalação, aí ele pode construir a barragem, né? Posteriormente, ele vai fazer, então, a licença de operação, ele pode operar a barragem. Então, está aqui previsto nessa resolução com o nome 237, e essas licenças, inclusive, têm prazos de validade, né? Então, é um procedimento, digamos, passo a passo. Primeiro eu peço uma, depois a outra e depois a outra. E em cada fase delas, né, o poder público pode apontar condicionantes. O que são condicionantes? São exigências, né? São exigências que eu devo cumprir para eu poder receber a próxima. Se eu não cumprir, eu não posso receber a próxima. Como a gente vai ver, as condicionantes não têm sido cumpridas, né? As coisas que os empreendimentos devem cumprir para poder receber as licenças não estão sendo cumpridas. A gente pode ver, inclusive, o caso Samarco, né? As licenças posteriores têm sido concedidas, mesmo as condicionantes não tendo sido cumpridas, né? Então, aqui, a gente tem também o prazo de validade de cada uma delas, conforme a resolução CONAMA, né? Uma breve descrição de cada uma, né? O que é a licença prévia? A licença prévia é concedida durante a fase de planejamento. Eu trouxe isso da resolução CONAMA, tá, gente? A fase de planejamento do empreendimento. Aprova a sua localização, a sua concepção e a viabilidade. Pode estabelecer condicionantes e requisitos para fases posteriores. Né? Licença de instalação. Autoriza a instalação e a construção do empreendimento, de acordo com o controle previamente aprovado, bem como determina quais serão as medidas de controle a serem adotadas. Né? E, por fim, a licença de operação. Autoriza o início das atividades no empreendimento após a verificação do cumprimento ou não das condicionantes e das medidas de controle previamente estabelecidas. Né? E isso é o que deveria ser feito em tese, né? E que a gente vai ver que não é feito na prática. E a licença corretiva? Né? O que ocorre? Muitos empreendimentos eles existem há muito tempo, né? Muitos antes de, inclusive, surgir essas novas leis aí que vão criar requisitos novos, né? Então, se o empreendimento ele já está existindo, ele já está em operação, né? Mas aí ele está em desconformidade com a lei atual, né? É necessário fazer a licença corretiva, né? Então, por exemplo, aqui no Código Florestal, aqui no Código, nos decretos, nas leis estaduais, né? Existe toda uma previsão, inclusive, de adequação de procedimentos que já existem, né? Isso é o que a gente chama de legislação, de licença corretiva. E também trouxe aqui a definição do Edis Milaré. A licença corretiva é quando uma atividade está em operação, né, e não dispõe das devidas licenças, né, e deverá adequar-se à nova realidade legislativa e submeter-se ao comando de lei posterior. Né? Então, a legislação nacional tem exigido licença corretiva. Aí fica a pergunta, né? O caso aí do alteamento de barragem que tem comunidade na zona de autossalvamento. Né? Está sendo argumentado aí, não, mas a gente pode fazer então uma licença corretiva. Né? Mas eu posso fazer uma licença corretiva por uma coisa que a lei proíbe? Né? Não, né? Porque se uma coisa já está em operação, já está em funcionamento, mas aí vem uma lei nova que proíbe aquilo, né? Eu entendo que aí não cabe licença corretiva, né? Então foi o que eu falei aí na aula passada, né, gente? Cadê? Né? Fica vedada a concessão de licença para alteamento de barragem que tenha comunidade em zona de autossalvamento. Aí, beleza, isso aqui já estava em operação. Né? Aí vem a lei nova. Né? A empresa pode falar, não, mas eu faço uma licença corretiva. Né? Eu entendo que não, né? Se a atividade ficou expressamente proibida a partir da lei nova, para mim não cabe licença corretiva, né? Então a licença corretiva ela é para quê? Para quando tem uma lei nova, né? Como essa daqui, a lei Mar de Lama Nunca Mais, mas mas a lei nova autoriza o empreendimento. O empreendimento ele precisa se adequar, né, porque tem toda uma legislação nova que é feita, né, mas a lei nova não pode proibir o empreendimento. Se a lei nova proíbe o empreendimento, né, não pode ser concedido licença, seja qualquer tipo de licença que seja, né? Mas e o empreendimento que já fez, né, atividades aí já fez uma série de empreendimentos quando aquilo era autorizado, por exemplo?
Conceição do Mato Dentro. É isso que a empresa alega, né? Ah, mas aí eu fiz o alteamento da barragem e agora eu não posso mais jogar rejeito ali? Você não pode mais jogar rejeito ali, porque você não pode ter concedido a licença de operação. E os custos que eu tive com o alteamento dessa barragem? Né? Enfim, entra com uma ação com o poder público de indenização, se for o caso. Né? Mas você não pode ter a licença concedida se aquela licença passou a ser proibida, né? Ao meu entendimento. Então, essa licença corretiva então, vai ser uma modalidade de licença também, quando existe uma lei nova. Né? Então, tem toda essa discussão, né, do direito adquirido. Ah, mas existe direito adquirido, né, dentro do licenciamento ambiental? Né? E aí eu acho importante relembrar que o que o Edson Milagre vai dizer. Né? A licença ambiental está no meio termo aí, né, desse ato discricionário e do ato vinculado. Né? Se a licença ambiental fosse um ato vinculado, teria direito adquirido. Mas se ela não é um ato vinculado à administração pública, não existe direito adquirido. Né? Então, nada impede, né, que uma licença que foi concedida seja revogada, né, se eu percebo que os impactos ambientais que aquele empreendimento causa são muito graves. Né? É o que prevê aqui o artigo 19 da Resolução Econômica sobre licenciamento. Né? Prevê a possibilidade de suspensão ou de cancelamento de licença, né? Obviamente por meio de uma decisão motivada, né? Porque é o princípio aí da administração pública, toda decisão administrativa tem que ser motivada, né? Na hipótese de superveniência de graves riscos para o ambiente e para a saúde. Né? Então, gente, no meu entendimento, né, por exemplo, quando teve o rompimento da barragem de Brumadinho, né, que tinha alteamento a montante, né, para mim, tinha que ter a suspensão de todo o licenciamento das barragens a montante existentes. Né? Por quê? Porque existe a superveniência de um risco grave para o meio ambiente. Olha, né, a gente está vendo que a barragem a montante não é segura. Então, precisamos suspender, né, toda a operação que está tendo de tacar rejeitos em barragens a montantes, né, até a gente ter certeza de que essa atividade é segura. Né? A resolução CONAMA prevê isso. Isso foi feito? Obviamente que não. Né? Senão, talvez até o desastre de Brumadinho poderia ter sido evitado, né? Ou, enfim, né? Existe toda uma previsão, né, da possibilidade de suspensão e concessão e até mesmo cancelamento dessas licenças. Além disso, gente, como não é um ato vinculante, como é um ato que é em parte discricionário, porque precisa de uma análise, né, do interesse público, né, ou seja, do interesse público, né, sobre aquele empreendimento econômico ou não, né, ou seja, dos riscos ao meio ambiente daquele empreendimento, né, só porque eu tive uma licença prévia concedida, não quer dizer que a licença de instalação vai ser concedida. Da mesma forma, se eu tive uma licença de instalação concedida, não quer dizer que a licença de operação vai ser concedida. E voltando de novo aqui, no caso, então, da Anglo-América, né? O que ela está alegando? Olha, eu tive a licença de instalação concedida. Então, eu devo ter a licença de operação concedida. Né? Como se tivesse um direito adquirido, né, a licença seguinte, só porque a licença anterior foi concedida. Né? Então, obviamente, eu não entendo nesse sentido. Né? Vejam só, se a lei fala que está proibida qualquer concessão de licença, né, aqui está incluída a licença de operação. Se a partir dessa lei, né, que é a Lei Mar de Lama Nunca Mais, a concessão de licença de operação para barragem, alteamento de barragem montante, está proibida, né, para mim é irrelevante que a licença de instalação foi concedida. Por quê? Porque a lei proíbe qualquer tipo de licenciamento. Né? Ou seja, a licença de operação está concedida nas atividades proibidas. E a minha instalação? Eu instalei aqui um alteamento de barragem. Entre com uma ação de indenização contra o poder público. Né? Isso não quer dizer que você vai ter o direito de colocar uma comunidade em risco só porque você teve uma licença de instalação concedida. Né? A concessão prévia de licença de instalação não garante que você vai ter a licença de operação concedida. Se existe uma superveniência de lei nova que proíbe a concessão da licença de operação, né, você não pode ter ela concedida. É um contrassenso conceder uma licença, né, que está proibida pela legislação ambiental. Isso é o princípio da legalidade. Se você teve custos, né, pelo fato de que a licença de instalação foi concedida no momento que a legislação permitiu, né, entre com uma ação de indenização contra o poder público. Mas você não pode colocar essa comunidade que está na zona de alto salvamento em risco, né, já que a lei superveniente, que é a Lei Mar de Lama Nunca Mais, proíbe a concessão de licença de operação. Esse é o meu entendimento.
não é o entendimento da Advocacia Geral do Estado, que, como a gente viu pelo parecer, né, ela entende que pode ter a concessão da licença. Vou voltar aqui no parecer. A vedação, né, para barragens a montante, né, não abrange a concessão de licença para o funcionamento. De onde que a GE está tirando isso? Né, o caput da lei fala isso, né? Fica vedada a concessão de licença, exceto da licença de funcionamento, da LO. A LO pode ser concedida normalmente? Não, não é isso o que a lei fala, né? Então, não sei de onde que a Advocacia Geral do Estado está tirando isso para poder dizer que a Anglo-América pode ter uma licença de funcionamento concedida. Né? Então, enquanto vigente e válida a LI, o titular tem um respaldo no auto jurídico prefeito para instalar um empreendimento. Beleza, né? Nada, nenhum problema para isso. Mas onde está falando que com isso ele vai ter o direito adquirido à concessão das licenças seguintes? Né? Em nenhum momento, né? Já que isso está proibido. Né? No parecer eles dizem a licença de instalação não pode ser anulada, né? Já que ela foi regularmente concedida. Né? Discordo. Por quê? Porque o artigo 19 da resolução CONAMA diz expressamente que as licenças podem ser, né, proibidas a qualquer momento, na hipótese de superveniência de graves riscos para o ambiente e para a saúde. Né? Então, se a própria resolução CONAMA me permite suspender ou cancelar uma licença, né, apesar da licença de instalação dessa barragem ter sido feita no momento em que ela era permitida, nada impede que o órgão ambiental cancele essa licença. Por quê? Porque tem uma lei nova, que é a Lei Mar de Lama Nunca Mais, que proíbe essa licença de ser concedida. Né? Então, o que deve ser feito aqui? Deve ser proibida a concessão de licença de operação e deve ser cancelada a licença de instalação. Isso é o que a nova lei determina. É questão de indenização pelo que já foi feito, né? É discussão entre a empresa e o poder público, que não deve afetar a comunidade que está em situação de risco ali. Além da legislação federal, gente, né, é importante a gente abordar também a legislação estadual. Só ver se tem alguma dúvida sobre isso que eu falei, gente. Alguém discorda? Alguém quer falar alguma coisa? Vamos ver. Nenhuma pergunta? Né? A Ângulo pergunta: a Ângulo conseguiu licença de operação? Conseguiu. Eu trouxe aqui, olha só. Vamos ver. Eu até trouxe aqui em cima, né? Lembra que no início eu mostrei aqui o sistema? Né? A gente entra lá no sistema, né, que é o Sistema Integrado de Informação Ambiental. Está aqui. Né? Você clica na licença número 16, que é a licença dessa barragem de rejeitos. Aqui, licença concedida, né, 20 de 12 de 2019. Então, apesar disso, foi concedido. Com base em quê? Com base nesse parecerzinho aqui, tá vendo? A GE, parecer de 11 de dezembro. Esse parecer da GE, né, fez com que o Copan concedesse a licença. Eu trouxe aqui um pequeno histórico, né? Olha só. Primeiro foi a nota jurídica da AGE, em 6/12, né? Aí o Copan foi lá em dezembro, com base, e eles falam isso expressamente, com base no parecer da Advocacia Geral do Estado, concede a licença. Aí o Ministério Público ajuizou uma ação civil pública. Vamos ver o que vai acontecer com essa ação civil pública do Ministério Público. Eu acho vergonhoso, né? Com todo respeito aí às autoridades aí, né? Para ninguém me processar, mas vergonhoso esse parecer da Advocacia Geral do Estado, assinado pelo Procurador-Geral do Estado. E por um outro procurador estadual também. E vergonhoso também essa aprovação pelo Copan. Né? Parece que a Lei Mar de Lama Nunca Mais foi inútil, né? Já que, mesmo depois da sua entrada em vigor, a empresa vai e consegue. Né? É um exemplo aí de como que o licenciamento, né, ele pode ser flexibilizado, dependendo aí de qual empresa que está atuando. Né? Mas, enfim, foi concedido, sim, infelizmente, aí, essa licença de operação. Mas, enfim, esse é o meu entendimento. E vamos na legislação estadual. Por que legislação estadual? Como a gente viu, né, as barragens de rejeitos precisam ser aprovadas pelos órgãos estaduais. Né? E aí a gente entra aqui, primeiro, na lei estadual que fala sobre a política estadual de meio ambiente, 7.772, né, que vai falar um pouco sobre licenciamento. Lei estadual 21.972, que aí vai especificamente, né, sobre o sistema aí estadual de meio ambiente e recursos hídricos, né, que vai ser posteriormente regulamentado pelo Decreto Executivo Estadual 47.383, né, e no caso das barragens de rejeitos, né, a Lei Mar de Lama Nunca Mais, que modificou o sistema estadual de segurança de barragens. Né? Então, essas aqui são as principais leis que vão se regulamentar o licenciamento ambiental em âmbito estadual,
e os atos normativos que regulamentam esse assunto. Antigamente era a Deliberação Normativa 77 do Copan, né? Recentemente, depois dessas alterações aqui, né, de 2016, foi feita uma nova deliberação normativa, que foi a 217 e 17, para adequação. E também a resolução da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, 2.890, que cria esse sistema aqui, né, que é o Sistema Estadual de Licenciamento Ambiental, que é o SLA. Então, como a gente disse, né, a legislação federal cria, né, os diversos tipos de licença ambiental, né, e que devem ser respeitados aí pelos órgãos estaduais, mas como é de competência do ente federado, né, o Estado, né, vai ter que ser respeitado também a legislação estadual. Na faculdade, gente, muitas vezes vocês não estudam isso, né? Vocês não aprendem isso na faculdade, né? Pelo menos não nas disciplinas regulares, né? Legislação estadual, legislação municipal, né? Mas vocês vão ver que na vida prática de vocês como advogado, as leis estaduais e municipais são muitas vezes mais importantes do que as próprias leis federais, né? Então é muito importante ter conhecimento também das leis estaduais. Uma nota, né, sobre essa lei estadual, Mar de Lama Nunca Mais. Primeiro, apesar da lei Mar de Lama Nunca Mais ser uma lei boa, né, digamos, não, nesse que nem a lei Mar de Lama Nunca Mais. Eu estou falando da lei estadual 21.972. Essa lei estadual, gente, de 2016, ela modificou todo o sistema de licenciamento do Estado. Então, em 2016, o licenciamento foi modificado. Aí você pode pensar, do que teve em 2016? Teve o desastre crime da Samarco no Estado em 2015, né? Então essa lei de licenciamento estadual de 2016 deve ter, né, dificultado, então, o licenciamento de barragem, né? Deve ter criado requisitos mais rígidos, não é? Não é óbvio, né? Depois de um desastre tão grave como o desastre da Samarco? Não, né? Na verdade, essa lei de 2016 que veio aí depois do desastre, na verdade, ela facilitou, né, o licenciamento de barragens. Primeiro, ela buscou acelerar o procedimento de licenciamento, e aí com todo um discurso de modernização, de desburocratização, né, ela queria um procedimento mais célere, né? E ela queria prazos máximos, né? Por exemplo, ela queria um prazo máximo de 6 meses para procedimentos para licenciamento de baixo impacto, 1 ano para procedimentos aí que precisa de ter estudo de impacto ambiental e audiências públicas, né? Mas, enfim, um procedimento, ou seja, você imagina, olha, né, o desastre dessa marca provou para a gente que o licenciamento ambiental não está funcionando, né? Ele não está conseguindo impedir, né, os crimes ambientais. Então, o que a gente faz? Vamos acelerar então, o processo de licenciamento. Isso é a solução. Isso faz sentido, gente? Né, essa lei ter sido feita? Governo Pimentel, né? Vergonhosa para mim também essa lei. Né? Ele queria os prazos máximos, e o que é pior, olha só, ele criou o que a gente chama de processos de projetos prioritários. Né? Seja lá o que for, né? O que é projeto prioritário do governo do Estado vai dispensar o trâmite ordinário e vai ser analisado diretamente pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente. Então, a gente vai ver direitinho quais órgãos que analisam isso no Estado, né? Mas a princípio seria ou a SUPRAM, que é a Superintendência de Meio Ambiente, ou o COPAM, que é o Conselho de Política Ambiental. Esses chamados projetos prioritários, que são, na prática, aqueles mega empreendimentos, como o empreendimento de mineração, né, normalmente SADECO, né, em geral são classificados como prioritários, né, eles vão ser analisados diretamente pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente. Né. Agora, vocês acham que o secretário de Estado do Meio Ambiente está mais ou menos propenso, né, à influência política, né, do que, digamos, os órgãos mais técnicos, né, que são os órgãos aí compostos aí, por técnicos ou por conselheiros, né? Muitas vezes a Secretaria de Meio Ambiente vai estar muito mais influenciada a influência política. Né? Como que a gente sabe disso? Só viu o governo Pimentel mesmo, quem controlava a Secretaria de Meio Ambiente era o PMDB, que estava aliado com o PT, né? E basicamente, para conseguir o apoio na Assembleia, o Pimentel deu a Secretaria de Meio Ambiente para o MDB, e para ele fazer o que ele bem entender. E aí ele deitou e rolou durante esse período aí do governo Pimentel, fazendo, por exemplo, projetos aí para anulação de multas ambientais, foi feito aí nessa época, fazendo projetos para aceleramento de licenciamento ambiental, como esse daqui, né? Então, a SEMAD está mais propensa à influência política, né? E além disso, essa lei, né, que acelerou o licenciamento ambiental em 2016, no âmbito do Estado, ela prevê a possibilidade de delegar aos municípios, né, empreendimentos, né, o licenciamento de empreendimentos de impacto meramente local. Né? Isso posteriormente foi complementado aqui por essa lei estadual aqui de 2019,
né? Ela especificou os procedimentos para essa delegação, e esse decreto também, ele especifica quais são os procedimentos para a delegação de competência aos municípios, né? Então, o que a gente pode saber? Empreendimento de mineração podem ser licenciados ou pelo Estado ou pelos municípios. Depende se o impacto dele vai ser classificado como impacto, né, local ou impacto, né, estadual. Então, qual que é o problema disso? Se o Estado está sujeito a pressões políticas, gente, os municípios estão muito mais, né? Os municípios, eles têm um poder muito pequeno em relação aos empreendimentos minerários, e como a gente viu, muitas vezes os municípios são cooptados pelos mineradores, por quê? Vejam lá da Samarco, né? A Samarco é responsável por 70% da arrecadação do município de Mariana, né? Então, todo o argumento de geração de empregos, de dependência econômica, de dependência das receitas, né? Inclusive, um prefeito, né, ou vereadores que são contra a mineração, muitas vezes eles correm o risco de não serem reeleitos, né? Porque olha o número de empregos que eles vão colocar em risco se eles forem contra a mineração. Então, a população muitas vezes vai comprar o discurso da geração de empregos e muitas vezes os municípios, né, vão estar então mais sujeitos a essas pressões políticas das mineradoras que do ponto de vista econômico, tem um poder muito grande sobre os municípios. Então, delegar isso para os municípios é uma coisa de muita preocupação também. Mas essa lei estadual fez, né? Então, em outras palavras, né, a legislação estadual de licenciamento estadual, ao invés de dificultar, né, o licenciamento depois do crime dessa marca, ela facilitou. É, né, uma coisa muito contraditória, mas é o que foi feito. Então, vamos analisar essa lei estadual de licenciamento, né? Como eu disse, essas resoluções, né, elas criam o que a gente chama de que é o sistema estadual de licenciamento ambiental. Então, de fato, continua existindo aquelas 3 licenças, né? Que é a licença prévia, licença de instalação e licença de operação. Mas o sistema estadual cria outras, né? Então, quais são essas outras? Primeiro, é o que a gente chama de licença ambiental simplificada, né? Que vai ter 2 modalidades, que é o que a gente chama da licença ambiental simplificada via cadastro, né, e da licença ambiental vira relatório ambiental simplificado. Né? Essa primeira não precisa de estudo de impacto ambiental, e essa segunda tem um estudo de impacto ambiental simplificado. Né? Não é o mesmo estudo de impacto ambiental das demais licenças. Né? Antigamente, no Estado, gente, a gente tinha o que a gente chamava de autorização ambiental de funcionamento, que era uma mera autorização simples, né? Que não precisava de ter todo o estudo de impacto ambiental que precisava ir para os empreendimentos de alto impacto. Né? O que é curioso? Aqui no estado de Minas Gerais, essa suposta autorização de impacto ambiental, quer dizer, essa autorização de impacto ambiental, que era em tese concedida, né, para empreendimentos de baixo impacto, então você tem lá um pesque pague e você quer construir lá um reservatório, né, uma piscininha para você colocar uns peixinhos lá para o pessoal pescar. Aí você fazia uma autorização ambiental de funcionamento. Você não precisava de um estudo de impacto ambiental, de uma consultoria terceirizada, né? Acontecia isso, né? Essa AAF era concedida para empresas de mineração de ferro a céu aberto, que são empresas de alto impacto ambiental. Isso era um absurdo, né? Para você ver o nível que aqui no estado de Minas Gerais, né, de desrespeito aí do procedimento adequado, né? Então, esse procedimento era dado para as empresas de mineração. Tem muitas ações civis públicas do Ministério Público contra essa concessão de AAF contra as empresas de mineração, né? Essa nova lei de 2016, no entanto, ela substitui a AEF pela licença ambiental simplificada. Mas é basicamente a mesma coisa. Além disso, existe, olha só, uma lei que é uma coisa que essa nossa nova lei criou. Né? A princípio, né, você precisava fazer o quê? Pedir a licença prévia, depois pedir a licença de instalação e depois a licença de instalação de operação, né? É o que a gente chama de licenciamento ambiental trifásico. Essa nova lei estadual fala, você pode pedir 2 ao mesmo tempo. Né? Então, existe o que a gente chama da licença ambiental concomitante bifásica, que aí você pede, por exemplo, licença prévia e licença de instalação ao mesmo tempo. Né? Ou a monofásica, que você pede a licença prévia, a licença de instalação e a licença de operação, todas as 3 ao mesmo tempo. Né? Então, isso é uma coisa preocupante, por quê? Porque o procedimento fica muito mais rápido, né? E aí não tem como você, por exemplo, impor condicionantes. Né? Porque antes você impõe condicionantes. Se você fala, cumpriu a condicionante anterior, beleza, então eu vou conceder a nova licença. Agora não, já dá tudo de uma vez só. Né? Então é o que essa nova lei estadual criou também. E aí, por fim, né, o licenciamento ambiental trifásico, que é o LAT, que aí a gente vê todas as 3 fases, né? Licença prévia, licença de instalação e licença de operação. E como a gente sabe qual licença que o empreendimento vai ter? Né? Então, pelo que a gente chama de potencial degradador da atividade.
Então, olha só. Primeiro, a gente tem que analisar o porte do empreendimento, se é pequeno, médio e grande, e depois o potencial poluidor ou degradador da atividade. Então, pequeno, médio e grande. Então, olha só. Vamos pegar, por exemplo, um pequeno empreendimento de pequeno porte, né, com potencial poluidor pequeno. Qual que é o nível que vai ter? 1. Né? 1 aqui no critério vai ser o quê? O 1 no critério vai cair aqui. Licença ambiental simplificada por cadastro. Tá vendo? Né? Então, aqui a gente vai cair aqui em cima. Agora, e se eu tenho um empreendimento de pequeno porte, mas com alto grau, né, de impacto? Vai cair no 3. Né? 3 vai dar o quê? LAS-RAS, né? Que é o licenciamento ambiental simplificado via relatório ambiental simplificado. Opa, aqui no 3. E se eu tenho um empreendimento ambiental de grande porte com alto impacto? Aí eu vou ter o nível 6, né? Vou cair onde? Vou cair aqui no licenciamento ambiental concomitante de nível 2, né? Ou seja, bifásico. Né? Aí agora eu tenho também outro elemento, olha só, critérios locacionais de enquadramento, tá vendo? São esses daqui, tá vendo? O peso. Se for um empreendimento em unidade de conservação, né, se tiver supressão de vegetação nativa, isso daqui vai aumentando o grau de impacto. Né? Aí, além desse porte do empreendimento, eu vou ter esses critérios locacionais. Então, por exemplo, localização prevista, né, em unidade de conservação de proteção integral. 2. Né? Então, digamos que eu tenho aí, né, um empreendimento de grande porte, mas com pequeno potencial poluidor, ou seja, nível 4. Mas está localizado em unidade de conservação. Ele tem um agravamento de 2 aqui. O que vai acontecer com ele? De 4 vai para 6. Ele vai cair na LAT. Tá vendo? Licenciamento ambiental trifásico. Então, eu sei que é difícil decorar isso, né? Não tem como decorar isso agora rapidamente, mas só para vocês saberem, né? Isso tudo está como anexo aí dessas legislações estaduais. Com essas tabelas aqui, né? A tabela de potencial poluidor, o porte do empreendimento, né? O critério locacional de enquadramento, você vai vir aqui nessa outra tabela e você vai conseguir saber qual que é o tipo de licenciamento que o empreendimento vai ter. Né? Então, tá tudo aqui. É bem didático, na verdade. Né? Então, eu vou voltar aqui para o caso de Conceição do Mato Dentro. Então, vejam aqui. Eu entrei no site aqui do CIAM, o Sistema Ambiental de Informação Ambiental. Estamos vendo aqui, né? Tá vendo? Olha só. Então, olha só. LAT, Licenciamento Ambiental Trifásico. LI, né? Licença de instalação. LAC 2, né? Licença Ambiental Concomitante, né? Bifásica. Nesse caso, a licença de operação. Tá vendo, gente? Essas siglas aqui, né, são justamente as siglas previstas aí na legislação estadual. Né? AF, olha só, Autorização Ambiental de Funcionamento. Né? Tem 5 processos daqui da Anglo-América. Possivelmente isso daqui é o quê? Isso aqui é anterior à lei de 2016, antes da Autorização Ambiental de Funcionamento ser substituída pela licença ambiental simplificada. Né? Deve ser coisa anterior a 2016, né? Porque olha só, essa mina do Sapo, lá em Conceição do Mato Dentro, o procedimento dela começa em 2007. Né? Então, aqui tem coisas, né, antigas também. Né? Então, de procedimentos anteriores, né, com base na lei anterior. Tem até, olha só, autos de infração já. Né? Então, possivelmente, multas ambientais aí, por descumprimento, né, do licenciamento ambiental. Né? Então, aqui, esse caso que a gente está vendo, né, olha só, um caso aqui pedido em 2019, né, mas no âmbito do processo anterior. Né, é o quê? É o licenciamento ambiental trifásico. Né? Por que deve ser um licenciamento ambiental trifásico? Porque se a gente for na tabela aqui do estado, né, essa barragem possivelmente se enquadra aí, né, nesse impacto 6. Né? Então, 5 ou 6, né? Depende aqui do critério locacional. Né? Mas, enfim, está aqui no finalzinho, então vai envolver o licenciamento ambiental trifásico. Falar também sobre os órgãos, gente. E o que a lei estadual vai dizer sobre os órgãos, né? Então, a gente tem 3 órgãos que a gente já falou, né? A Secretaria Estadual de Meio Ambiente, né, o COPAM, que é o Conselho de Política Ambiental, e a SUPRANS, né, Superintendências Regionais de Meio Ambiente. Eu sei que esse quebra-cabeça às vezes é um pouco complexo, né? É muito órgão, né? Antigamente era até pior, né? Porque o licenciamento ambiental envolvia a SEMAD, a FEAM, o IGAM, o IEF, enfim. Mas, enfim, o que a gente pode classificar, né? De novo, vai vir aqui de acordo com o porte do empreendimento. Então, vem cá, né, o porte pode ser de 1 a 6. Empreendimentos, né, de porte 1 e 2, né, eles vão ter o cadastro ambiental simplificado, a antiga autorização ambiental de funcionamento.
né? Se o porte for de empreendimento for de 3 e 4, né, SUPRANs, né, superintendências regionais de meio ambiente, vão fazer o licenciamento. Empreendimentos de porte 5 e 6, COPAM, né, Conselho de Política Ambiental. Né, teve uma série de alterações, né? O COPAM ele é dividido em câmaras técnicas, né? Por exemplo, Câmara de Recursos Hídricos, né? Câmara de Mineração, né? E essas câmaras aí muitas vezes vão analisar, né, os pedidos específicos, né? Só que é mais complexo do que isso, né? Por quê? Lembre que a lei estadual ela fala que pode delegar para os municípios, né? E se tiver delegado para o município, né? Quem que vai ser? A Secretaria Estadual de Meio Ambiente, né? E aí muitas vezes vai ter que passar pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente, né, que muitas vezes são denominados de CODEMAS, né, Conselhos de Defesa do Meio Ambiente. Né? Então vejam que, né, podem ser diversos órgãos diferentes. Né? Então depende se é de delegação para o município, né, conforme prevê a lei municipal, né, pode ser a superintendência e pode ser o COPAM, a depender do porte do empreendimento. E por fim, gente, um pouquinho sobre a lei Mar de Lama Nunca Mais. Eu sei que vocês devem estar dormindo, porque essas coisas são um pouquinho chatas. Eu vou falar um pouquinho sobre a Lei Mar de Lama Nunca Mais. Então, gente, a Lei Mar de Lama Nunca Mais, como eu disse, ela trouxe algumas alterações, né, para a questão de barragens. Quais alterações foram essas? Primeiro, ela passou a exigir o licenciamento trifásico para as barragens. Então, o que acontece? Todas as barragens, né, de rejeitos, independentemente do porte do empreendimento, vão ter que passar pelo licenciamento ambiental trifásico, né, e pelo estudo de impacto ambiental, o EIA-RIMA. Né? Ou seja, não pode ter esse estudo relatório ambiental simplificado. Né? Tem que ser, né, necessariamente, né, o licenciamento trifásico. Né? Mas lembrando, isso só veio em 2019, né? Depois do segundo rompimento de barragem. Requisitos para obtenção, então, da licença prévia. Né? Olha, a mineradora vai ter que ter um projeto conceitual de cota final. O que é isso? Com anotação de responsabilidade técnica, né, do engenheiro ambiental responsável. Isso é basicamente falar quanto que essa mina aguenta, né, quanto de rejeito que eu posso ter, né, nessa barragem, né, ou seja, o limite da mina, né, que é o que a gente chama de projeto conceitual de cota final. Ela precisa ter caução ambiental, ou seja, precisa ter um dinheiro, um seguro, caso ocorra um rompimento. Né, a empresa precisa ter um dinheiro suficiente para arcar com todos os custos, né, desse rompimento. Ela precisa fazer toda a caracterização do rejeito. Eu preciso saber qual que é o tipo de rejeito que vai ter lá, né, se vai ter sulfetos, né, se vai ter produtos aí de metais pesados, né, cádmio, por exemplo. Vou poder saber se vai ter alumínio, todos os rejeitos que podem causar um impacto muito pior, né, do que somente o minério de ferro básico. Né? Um cronograma de substituição para tecnologias alternativas. Né? Então, por exemplo, você tem que trazer, né, um plano para no futuro você substituir essa barragem, né, por uma barragem a seco, por exemplo, né, onde não vai ter uma barragem de rejeitos, né, um estudo de risco geológico sísmico, né, isso que é basicamente risco de terremoto, né, e estudo conceitual para cenário de ruptura. Né, só pode ser concedida licença prévia com todos esses documentos aqui da barragem, né, o que a lei Mar de Lama nunca mais trouxe. Né. E para a licença de instalação, né, vai ter outros requisitos. Né, projeto executivo de cota final, ou seja, basicamente com esse projeto executivo vai ter que ter toda uma série de requisitos que a gente vai ver ali na frente, sobre toda a análise dos rejeitos, né, e análises hídricas, né, sobre esse plano aí da barragem, né, do projeto executivo da barragem. O que a gente chama que é o plano de segurança de barragem, que dentro dele deve ter o plano de ação emergencial, né, que é um planejamento debatido junto com a comunidade, né, apresentado para a comunidade e com o poder público municipal e estadual sobre ações de emergências, caso haja rompimentos, manual de operação da barragem, projeto de drenagem pluvial. Né, o que é isso? Né? Chuvas decamilenares, né? São aquelas chuvas gigantescas que ocorrem a cada 10 mil anos. Né? Então, é um risco, né, de que ocorra uma chuva além do normal, né? Além né, do índice básico, né, de precipitação hídrica, né, daquele local. Você tem que ter uma previsão, né, de uma drenagem pluvial caso hajam chuvas, né, além do comum. Né. Plano de desativação da barragem, né, também tem que estar previsto já para poder instalar a barragem. Você não pode construir uma barragem agora se você não tiver um plano para como desconstruir ela depois, desativar ela depois. E por fim, eu coloquei atenção, gente. Por que eu coloquei atenção para o projeto executivo? Porque isso daqui
foi descumprido no caso Samarco, tá bom? Quando a gente for analisar o caso Samarco, né, a gente vai ver que a Samarco não tinha projeto executivo, né, da barragem. Né? Então, fiquem de olho nesse projeto, né, que isso vem justamente porque é o que a Samarco não fez. E, por fim, a licença de operação. Quais são os requisitos para a licença de operação de uma barragem? Né? Um estudo completo de cenário de ruptura, a comprovação de que você, de fato, tem a caução ambiental para caso haja rompimento, né? E o projeto final da barragem, como construído, né? Isso aqui em inglês a gente chama do projeto as-built, né? Que é o projeto como construído. Eu também coloquei atenção porque aqui também a Samarco não tinha esse projeto. Né? Então, isso aqui também não existia no caso da Samarco. E a versão atualizada do manual da barragem depois que ela tenha sido instalada. Né? Então, vejo que a gente tem uma série de requisitos aqui para as barragens que são implementados, né, com a nova lei. Né? Então, eles não podem ser licenciados se não cumprir com esses requisitos. Né? Mas lembrando, isso não existia no caso da Samarco e no caso da Vale, em Brumadinho. Não sei se vai dar tempo, gente, para a gente analisar isso. Eu acho que eu vou analisar rapidinho. Eu sei que alguns alunos aí têm aulas, né, no direito integral, mas eu queria analisar um pouquinho sobre o caso da Samarco. Então, eu coloquei aqui, crônica de um rompimento anunciado. Por quê? Isso daqui é referência aí nossa, esqueci agora o nome do autor, gente, não deu branco. Marx, nossa, gente, eu vou fazer uma pesquisa, uma cola, crônica de uma morte anunciada. Que vergonha, tentei dar uma de intelectual e esqueci o nome do autor. Gabriel Garcia Marques, tá? Então, o livro Gabriel Garcia Marques tem um livro, né, que chama Crônica de uma Morte Anunciada, onde basicamente existe um personagem principal que todo mundo sabe que vai morrer e ninguém não faz nada para poder salvar a vida dele. Então, referência a isso, né, eu trouxe aqui também a Crônica de um Rompimento Anunciado, que é basicamente a mesma coisa com o caso Samarco. Quando a gente analisa, então, o processo de licenciamento da barragem de Fundão, né, é meio angustiante. Né? Por quê? Porque você basicamente vai vendo, isso aqui vai dar errado, isso aqui vai dar, eu não vou falar a palavra com M não, né? Isso daqui vai dar problema, vai dar algum problema com isso, porque basicamente já estava de longe, a gente estava vendo que isso ia dar problema, mas obviamente a gente faz essa análise retroativa, né? Então, primeiramente, uma breve questão histórica, né? Então, a Samarco já funcionava desde 1977, tá, gente? Muito antes da Vale ser privatizada. Então, quando a Vale era uma empresa pública, a Samarco já estava funcionando. Ela tinha duas barragens, que era a barragem de Germano, a barragem de Santarém, né, a Germano de Rejeitos e a Santarém de Água, né? E posteriormente ela faz a de Fundão, né, em 2005, quando a Germano se esgota. A Fundão é construída atrás da Germano, em outras palavras. Se a Fundão rompesse, ia levar juntos os rejeitos da Germano. E aí o desastre já estava anunciado aí com isso, né? E esse licenciamento de 2005, gente, teve uma rapidez atípica, né, para um empreendimento tão complexo como esse, né? A gente vai ver um pouquinho sobre como que foi tão rápido esse licenciamento, né? Mas foi muito mais rápido do que os empreendimentos em geral, né? E a gente vai ver um pouquinho sobre isso. Né? Começando com estudo de impacto ambiental, né? Primeiro começa com o problema que a empresa é contratada pela própria Samarco, né? Como a gente sabe que é feito, né? Eu já fiz essa crítica a isso, né? Eu acho que a empresa não deveria contratar diretamente, né, a empresa que faz o estudo de impacto ambiental, né? Mas enfim, a empresa responsável foi essa daqui, Brant Meio Ambiente, Indústria, Comércio e Serviços, né? E aí ela já começa fazendo um certo ufanismo, no sentido de que essa marca é um dos pilares da economia de Mariana e Ouro Preto, né? De novo, esse discurso, né, de defesa econômica para tentar justificar um procedimento mais célere, né? O curioso, né, fala que não tinha comunidades próximas, né? Vai dizer, olha, não são fixados nas áreas lindeiras ao empreendimento agrupamentos populacionais ou comunidades, fator que otimiza a sua inserção socioambiental, né, o que é um absurdo, já que Bento Rodrigues já se localizava de forma extremamente próxima, né, a somente 6 quilômetros de distância, né, além de outras comunidades, como Paracatu de Baixo, enfim, uma série de comunidades locais que foram de fato afetadas, então é um absurdo esse estudo de impacto ambiental afirmar, né, que não tinha agrupamentos populacionais, né, nas áreas lindeiras ao empreendimento, né, sendo que tinha. O próprio estudo de impacto ambiental reconhece, né, que existe um risco de instabilidade, né, porque a barragem iria, com o tempo, se sobrepor à pilha estéril.
Você já sabe o que é pilha estéril, né, gente? São aqueles minerais que não são rejeitos de mineração, que não são beneficiados, né? Eles são minerais secos, né? Isso é um risco, né? Por quê? Porque a pilha estéril, gente, não tem estabilidade, né? Ela não tem o barramento que uma barragem tem, né? Então, né, isso daqui é um alto risco de instabilidade, tá bom? Não foi impedimento para conceder todas as licenças, né? Apesar de estar expressamente reconhecido aí no estudo de impacto ambiental. Né? Como disse, gente, as condicionantes, lembra que eu falei delas, né? As licenças posteriores somente podem ser concedidas caso as condicionantes anteriores sejam cumpridas. Foi isso que ocorreu no caso da barragem de Fundão? Não. Né? Como a gente vai ver aqui, licença por licença, né? Então, além disso, as condicionantes não foram cumpridas e o órgão competente, para mim, eu entendo que não foi cumprido, né? Qual seria o órgão competente aqui nesse caso? O COPAM, Conselho de Política Ambiental do Estado de Minas Gerais. Agora, no COPAM, a gente vai ver quem concedeu as licenças todas foi o secretário adjunto da SEMAD. Né? Nem foi o secretário, né, titular, né, o adjunto, né, como se fosse o vice-secretário. Né? Ele concedia sozinho as licenças, né, por um procedimento que a gente chama de ad referendo, que é um procedimento antecipado. Ele concede e depois ele manda para os órgãos licenciadores. Né? A princípio, isso só deveria ser feito em processo de extrema urgência, né, onde existe um risco da não concessão de uma licença, né, antecipada. Então, né, o que eu estou dizendo aqui? No caso da Samarco, a gente vê que o órgão licenciador virou não o COPAM, né, virou a SEMAD, o gabinete do secretário adjunto da SEMAD. Ele que virou o órgão licenciador, monocraticamente. Né? O COPAM virou um mero referendador, né, da política, e como a gente vai ver, devido à pressão política da mineradora, né, o COPAM basicamente referendava tudo que o secretário adjunto fazia. Né? Então, vamos começar então pela licença prévia. De novo, em março de 2007, ela é concedida, né, ad referendo, né, pelo secretário adjunto, né, da SEMAD, né, com base no relatório da FEAM. Né? COPAM somente aprova a licença do jeito que o secretário concedeu. Né? Existiam algumas condicionantes, né, que, como a gente vai ver, não foram cumpridas. Quais foram as condicionantes da licença prévia? Primeiro, exigiu-se que a Samarco criasse um projeto para assegurar a estabilidade da pilha estéril, né? Já que, como a gente disse, ia ter essa sobreposição, né, perigosa, né, dessa pilha estéril com a barragem. Né? Além disso, foi criada uma condicionante, né, para fazer o projeto executivo da barragem, que é o quê? Né, a caracterização físico-química do conteúdo a ser disposto em estudos geotécnicos de fundação, sondagens e outras investigações como amostras, execução, blá, 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 estudos hidráulicos e hidráulicos, que é o que está previsto basicamente na lei, tá, gente? Lembra que eu falei, atenção, né, porque projeto executivo de cota final. Esse projeto executivo, que é o que foi determinado como condicionante e que a Samarco nunca fez. O projeto executivo da barragem nunca foi apresentado. Esse projeto executivo ele é o plano de voo da barragem, né? É basicamente, o que você vai fazer na barragem? Né? Os seus planos. Ele nunca foi feito. Né? Isso foi impedimento para que a condicionante fosse concedida? Para que a licença fosse concedida? Não. Apesar do estabelecimento da condicionante, né, as licenças posteriores foram concedidas, mesmo com essa condicionante nunca tendo sido cumprida. Nunca foi. Até o rompimento da barragem, esse plano nunca foi feito. Né? Por que nunca foi feito? Foi feito só um parecer. Cadê? Foi feito um parecer prévio, né, um parecer parcial, olha só, com dados básicos do projeto. Né? Em 5/6, né, 5 de junho de 2007, um técnico da FEAM, né, percebeu isso, percebeu que não tinha plano de execução da barragem. O que ele faz em 2007? Ele faz um parecer desfavorável. Ele diz a barragem, né, não atende, sob o ponto de vista técnico, aos requisitos mínimos para poder ser elaborado parecer técnico favorável. Né, quem disse isso foi um gerente da FEAM. Né? Apesar disso, 10 dias depois, o que é feito? O mesmo parecer técnico favorável que ele falou que não poderia ser concedido, foi concedido. Né? Então, os técnicos, né, fizeram o seguinte parecer, um grupo de 3 técnicos vai dizer, o relatório final não foi concluído. Qual relatório? Esse plano executivo, que era uma das condicionantes. Né? Ele não foi feito. Somente foi apresentado o quê? Os dados básicos do projeto. Mas eles falam, olha, mas isso daqui não é nossa atribuição analisar. Considerando que a análise do projeto não é nossa atribuição, os dados básicos atenderam as condicionantes. Né? Ou seja, a condicionante foi cumprida? Não. Né? E aí o relatório técnico vai falar disso que, a gente, não cabe a gente analisar esse parecer técnico. Então, vamos considerar que a condicionante foi cumprida.
ipsis literis, né, o parecer técnico dos técnicos aqui da Samarco. Né? Então, apesar de ter nos próprios autos do processo, né, uma análise de que esse parecer não deveria ser concedido. Então, aí com base nesse parecer técnico de 10 dias depois, de novo, o secretário adjunto da SEMAD, né, por meio do seu gabinete, que virou o órgão licenciador, né, foi lá e ad referendo de novo, né, sozinho, monocraticamente, concede a licença de instalação, mesmo a condicionante não tendo sido cumprida. Né? Curiosamente, né, depois com algumas investigações do Ministério Público, gente, foi descoberta uma ata de reunião da Samarco. Né, uma ata de reunião realizada aqui, olha só, no dia 4, né, um dia antes desse parecer desfavorável, onde já diziam, os diretores da Samarco já diziam, está confirmado o ad referendo, que é o quê? O parecer do secretário adjunto. Né, e vai dizer, o parecer de análise técnica já está previsto para o dia 6. Eles já sabiam qual dia que ia sair esse parecer técnico. O Vitor Feitosa, que era um dos gerentes da Samarco, né, já está em contato com o Shelly, que era esse secretário adjunto da SEMAD. Ou seja, no dia 4, eles já sabiam que esse parecer que foi feito no dia 15/6 ia ser concedido. Né? Ou seja, devido ao lobby da Samarco perante esse secretário adjunto aqui, né, da SEMAD. Né? Já estava tudo, digamos, costurado, gente, para que esse parecer fosse concedido, mesmo tendo tido um parecer técnico desfavorável aqui desse gerente da FEAM. Mesmo assim, então, a gente vê que esse parecer técnico que foi basicamente produzido, né, apesar da descondicionante não ter sido cumprido, apesar do relatório executivo não ter sido feito, né, eles falaram que não cabe a nós analisar, né, condicionante cumprido. Né, e aí o Copam, o que ele fez? Referendou, né, o que o secretário adjunto fez, como sempre. Né? Então, em 28 de junho, o Copam basicamente referendo o ato a despeito das condicionantes descumpridas. Eu trouxe aqui, gente, existia nessa época uma deliberação normativa do próprio Copam, do Conselho de Política Ambiental de Minas Gerais, né, que dizia que a licença de instalação de barragens não poderia ser concedida sem o projeto executivo. O próprio Copam descumpriu a deliberação normativa que ele mesmo tinha feito. Né, em outras palavras, concedeu licença sem projeto executivo de barragem. Né, outra coisa, entre essas duas licenças, a licença prévia, né, e a licença de instalação, qual foi o prazo? 2 meses. Né? Por isso que eu falei, uma rapidez impressionante, uma rapidez estranhíssima, né, nesse processo de licenciamento, que em meramente 2 meses concedeu ambas as licenças, né, mesmo sem cumprimento de condicionantes. E a licença de instalação ela também foi concedida com 2 condicionantes, né, que, como a gente vai ver, também foram descumpridos. Né? Lembra que eu falei para vocês ficarem atentos, né, aos requisitos da lei? Né? O primeiro era o projeto executivo, né? O segundo era o projeto final da barragem, o como construído, né? Ou as built. Né? Esse daqui era justamente a condicionante da lei. Primeiro, né, a barragem deveria apresentar o plano de contingência com informações às comunidades. Né? Por quê? Porque o plano de contingência atual falava somente da segurança de trabalhadores e não falava nada sobre alerta às comunidades próximas em caso de emergência. Isso também nunca foi feito, tá, pessoal? As comunidades, né, essas questões de segurança não foram feitas, não existia plano de ação emergencial adequado, né, não existia, inclusive, sirene para avisar as comunidades, né, e por isso que Bento Rodrigues foi destruído, assim, as pessoas sequer sabiam o que estava acontecendo. Né? Essa condicionante da LI foi definida e foi descumprida também. E esse relatório que eu falei, né, que é o relatório técnico de construção, que em inglês a gente chama as built, né, em português é como construído, né, ele deve ser apresentado quando a barragem termina. Então, terminou de apresentar a barragem, você tem que fazer esse relatório técnico e somente então você pode ter, né, a sua licença de operação. A Samarco fez esse relatório técnico de construção? Não. Né? Ela fez um relatório parcial, antes mesmo da barragem ser concluída, e o órgão licenciador, né, que no caso era o gabinete do secretário adjunto, falou, tá bom, né, é isso mesmo. Né? O projeto definitivo de construção nunca foi apresentado. Qual que é o problema disso? Né? Investigações posteriores do Ministério Público comprovaram que esse relatório parcial, né, que foi apresentado, né, foi posteriormente alterado. Está aqui o mapa. Né? Então, esse daqui é o projeto original, né, desse relatório parcial. Né? Era onde a barragem deveria ir. Né? Posteriormente, a gente percebeu que a barragem foi ampliada por uma área que ela não deveria, a princípio, ser feita, né, 150 metros de distância, né, e isso nunca foi apresentado aos órgãos licenciadores. Né? Por quê? Porque não foi apresentado o relatório técnico definitivo,
né? E, não obstante, a licença de operação foi concedida assim mesmo, né? Então, a licença de operação é concedida sem o cumprimento das condicionantes de segurança, sem o cumprimento das condicionantes do relatório técnico de construção, né? E o projeto original foi alterado deliberadamente pela Samarco, sem informar os órgãos ambientais disso. E, por fim, né, licença de operação. Para terminar, gente, que eu sei que o nosso prazo está acabando aqui agora, mas estou quase concluindo. Problemas também na licença de operação, né? Então, condicionantes de segurança, como a gente disse, não tinha condicionante de segurança adequado, né? Não tinha um plano de contingência adequado, o plano de ação emergencial não estava adequado também, não tinha sirene, por exemplo, né? E a Samarco sabia disso, né? E existia um plano de ação emergencial feito pela empresa aqui, essa empresa Rescue Train International, né? Que falava expressamente, né, que era necessário criar um sistema de aviso prévio, sirenes, em caso de rompimento. Isso foi feito? Não, não foi feito. Olha só, e não obstante, a licença de operação foi concedida, não só concedida, como também renovada, sem a concessão, o cumprimento das condicionantes. Como que isso ocorreu? Como foi possível essa licença de operação ter sido feita sem o cumprimento dessas condicionantes? Teve uma coisa curiosa, né? A Samarco, em 2011, ela precisava fazer uma supressão de vegetação nativa, e ela fez um pedido para a Supram, acho que é a Zona da Mata. Ela fez um pedido da Supram para poder autorizar essa supressão de vegetação. Né? Quando a Supram autorizou, né, não sei se foi por erro, ou por má fé, ou por dolo, né, a Supram emitiu uma nova licença de operação substitutiva para essa Samarco, em 2011. E essa nova licença de operação basicamente não falava absolutamente nada das condicionantes prévias, né? Por exemplo, as condicionantes de segurança. Né? Então, né, em 2013, quando a Samarco pediu a renovação da licença de operação, essa nova licença de operação foi com base nessa licença aqui, feita pela Supram, né, e foi emitida sem qualquer tipo de condicionante. Né, foi encaminhada para o Copan e não falava basicamente nada de condicionante. Né. No pedido da renovação, obviamente os diretores da Samarco sabiam disso, né, obviamente os técnicos da Samarco sabiam disso, né, que as condicionantes tinham sido suprimidas dessa licença de operação, e eles pedem então uma renovação dela e não falam absolutamente nada lá para o Copan sobre as condicionantes de segurança. Né? Na época, inclusive, o Ministério Público percebe, ele acha uma coisa estranha, o promotor, inclusive, pede vista, ele faz um parecer contrário, né? E, não obstante, o seu parecer é passado por cima, né? E os conselheiros do Copan aprovam, em outubro de 2013, a licença de operação sem o cumprimento das condicionantes de segurança da barragem. Né? O que eu achei curioso, né, é que o Ministério Público tinha dado um parecer desfavorável, né? Mas, posteriormente, na época da votação da licença de operação, ele se absteve. Eu não entendi muito bem por isso. Na época, nem foi o promotor, né? Foi uma assessora desse promotor que estava lá representando ele. Eu não sei se foi por isso que houve essa abstinência aqui, mas o promotor e as ONGs, a princípio ambientalistas, se abstiveram nessa votação da licença de operação pelo Copan. O que também é uma coisa estranha, né? 2 anos mais tarde, a barragem se rompeu. Então, por isso que é meio que uma crônica de um rompimento anunciado, né, gente? Todo o processo foi tacado, né, a toque de caixa, né, sem cumprimento das condicionantes necessárias, e, de fato, né, a gente percebe que existia um licenciamento quase que feito pelo órgão do gabinete do secretário adjunto, né? O secretário da SEMAD, posteriormente, ele foi entrevistado, né? Eu trouxe aqui uma frase dele, né? O que ele falou depois que a barragem se rompeu? Ele vai falar: olha, esse aqui era o secretário da Secretaria Estadual de Meio Ambiente. É o chefe máximo de todo o procedimento de licenciamento do Estado de Minas Gerais. Ele disse, né, o caso de Mariana expressa a fragilidade do processo ambiental no Brasil. É falho, frágil, e isso vem aumentando pelo sucateamento dos órgãos ambientais e pela fragilidade dos controles. Né, o sistema de licenciamento está falido e precisa ser revisto, e a Samarco é um exemplo doloroso disso. Né, enfim, ele deveria ter reconhecido isso quando, na minha opinião, quando as licenças da Samarco estavam sendo concedidas pelo seu gabinete ad referendo, né, pelo gabinete do secretário adjunto. Né? Mas, de qualquer forma, pelo menos ele reconheceu depois que a barragem rompeu, né, o fracasso, né, do nosso sistema de licenciamento, né, que não funciona, aí, de fato, para proteger as mineradoras. Né? Eu trouxe também, né, uma frase aqui do promotor de justiça do Ministério
Público do Meio Ambiente. Como eu disse, ele parecia ser até um promotor diligente, né? Ele fez um pedido de vista aqui nessa votação da LO, fez um parecer desfavorável, apesar aí do caso da abstinência aí, no dia da votação, né? Mas de qualquer forma, trouxe também uma citação dele, né? Uma entrevista que foi dada no Fantástico, inclusive. Ele diz o seguinte, né? Esse promotor, que era o representante do Ministério Público no Copan. O processo de licenciamento é tratado pelos órgãos ambientais e pelas empresas como um protocolo. Ele não cumpre com o seu papel de monitoramento dos empreendimentos. No caso de Fundão, ele não funcionou e mostra que o sistema ambiental está em colapso. Assim como aconteceu com a Samarco diz. Assim que aconteceu, a Samarco diz: eu tenho todas as licenças. Mas a questão é, como que essas licenças foram concedidas? O licenciamento é cheio de inconsistências, omissões e graves equívocos. Esse rompimento pode ser classificado como uma tragédia anunciada. Então, de fato, né, gente, quando a gente olha para trás, né, tudo que ocorreu, a gente percebe que isso poderia ter sido evitado, né, que, de fato, a Samarco teve um tratamento diferenciado, né, um procedimento muito rápido e uma certa leniência com seu descumprimento de condicionantes. Né? E aí, o que vocês acham, gente? Vocês acham que a gente aprendeu com os nossos erros? Né? Vocês acham que esse sistema falido em 2015 foi reconhecido como um sistema falido? A gente fez alguma coisa, né, para mudar ele? Aí aqui as perguntas que eu vou usar para concluir, né, a aula de hoje. Né? 5 anos depois do desastre crime da Samarco, o problema está pior ou a situação melhorou? Né? Os órgãos ambientais foram mais ou menos sucateados nos últimos 5 anos. Né? O sistema de licenciamento está mais ou menos falido do que estava em 2015. Né? O que vocês acham, gente? Se alguém quiser comentar. Vocês acham que a gente está pior do que a gente estava? Né? Ou vocês acham que a gente aprendeu com os nossos erros? Né? E aqui um comentário da lei, né, gente? Eu falei, foi feita uma lei, 2016, né, depois do desastre, né, ou seja, sabendo que o sistema de licenciamento estava falido, que as empresas de mineração estavam cooptando esse sistema de barragens do estado de Minas Gerais. Né? O que foi feito na lei de 2016? Aprimorou a segurança do sistema? Não. Acelerou o projeto. Né? Dispensou requisitos para empresas supostamente prioritárias. Delegou aos municípios que têm menos capacidade de controle. Né? A gente não aprendeu com os nossos erros, pelo contrário, a gente faz uma lei pior, né, em 2016. Vocês acham tão coincidência assim que de fato tenha tido outro rompimento, né, em 2019? Eu entendo que o sistema está pior. Né? A gente vê isso muito no governo federal, mas a gente vê isso também no governo estadual de Minas Gerais. Os órgãos de controle ambiental no Brasil, eles estão mais sucateados do que eles estavam em 2015. Inclusive com perseguição para fiscais de IBAMA que fazem fiscalização, como vocês bem sabem, que ocorre hoje em dia, né? Fiscais de IBAMA que vão lá fiscalizar, né, desmatamento na Amazônia e vão lá e são exonerados no dia seguinte, né? O que vocês acham, então, que a gente pode dizer sobre a responsabilidade do Estado? Vocês acham que a empresa é a única responsável? Ou vocês acham que esse sistema estadual de licenciamento deve também ensejar a responsabilidade do Estado? Será que o Estado também deve pagar pelos danos? Né? E eu entendo que sim. Né? Eu entendo que o caso da Samarco prova para a gente que o Estado não foi diligente, né? Que houve uma omissão do Estado nesse processo de licenciamento. Né? Então, o Estado deve sim ser responsabilizado, né, pelo resultado que ocorreu. Né? Eu acho que esse é o meu posicionamento. Né? Eu acho que isso aí, de fato, foi uma crônica de um desastre anunciado. Né? E, de fato, isso já era previsto. Né? Mas é isso, gente. Então, para a aula de hoje, fica aí concluído. A aula de hoje, então, foi uma visão geral sobre o procedimento de licenciamento, nem um pouco sobre o procedimento de licenciamento de barragens, nem um pouco sobre o caso aí da Samarco, né? Eu queria falar um pouco de Brumadinho, mas, né, como eu já tinha previsto, não ia dar tempo, né? E aí, eu acho que para esse encerramento fica mais alguma pergunta? Né? Professor, você me Pode ouve falar. bem? Laura? Não tem muito a ver com a apresentação, com a aula, não. É só porque, se não me engano, não sei se foi na aula passada, se foi na outra aula, o senhor disse que ia disponibilizar esse conteúdo aqui pelo Teams. E eu não encontrei, eu não sei. É verdade, Laura, eu não disponibilizei, eu vou fazer isso hoje, tá bom? Aí eu vou colocar, hoje foi o terceiro encontro,
já são 3 slides, então, que eu usei, né? Eu vou colocar eles hoje lá no Teams. Outra coisa, com relação às aulas, eu verifiquei que a gravação, ela fica aqui no Teams, mas ela não está sendo mandada para o stream, pelo menos o meu stream está vazio. Se é normal. É verdade, Laura, o stream parou de mandar as aulas automaticamente. É verdade, eu tenho que fazer o upload delas lá no sistema do stream. Eu vou fazer isso também, tá bom? Aí eu vou Obrigada. colocar lá. Nada, obrigado por ter lembrado isso. A aula do dia 11 não estava no cronograma? Não? Opa, vou ter que... Ah, isso, verdade. A aula do dia 11, Giovana, foi uma substituição, né, da aula do dia 8, que eu não pude participar, tá bom? Então, ela foi substituição da aula do dia 8. Nossas aulas são na terça, né? Só que terça-feira passada eu tive um imprevisto, não consegui dar o curso, mas aí agora a gente continua nas terças-feiras. A partir de agora a gente vai continuar com o cronograma inicial, tá bom? Nossa próxima aula, então, pessoal, é sobre sistemas de respostas e medidas emergenciais, né? Então, basicamente, a gente vai estudar as normas, né, sobre questão da defesa civil, questão de questões de corpo de bombeiros, né, o que fazer quando um desastre ocorre, né? Quais são as medidas de urgência que devem ser feitas, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a questão do plano de ação de emergencial de barragens, o que fazer depois que uma barragem se rompe, né? Existem algumas normas internacionais também que a gente vai abordar, do PNUMA também, sobre questões sobre rompimento de barragens, né? Programa das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente. A gente vai abordar também as questões sobre auxílios, né, que são pagos para os atingidos após a barragem, né? Fornecimento de água, fornecimento de ração para animais, para fazendeiros que não podem mais usar a água do rio, e inclusive do pagamento em dinheiro, né? Programas de assistência financeira para pessoas que foram afetadas pelo rompimento, né, de barragens, né? Basicamente, o que uma mineradora deve fazer depois que a barragem se rompe, né? E é isso. Ana Carolina, as aulas vão ficar, a princípio, no Teams somente 21 dias, mas eu vou colocar elas lá no stream, e aí elas vão ficar lá permanentemente, tá bom? Aí vocês acessam pelo stream, todas as aulas vão estar lá. Eu faço isso hoje também. Então, até semana que vem, pessoal. Até a próxima aula. Um grande abraço para todo mundo.